Celebramos 25 anos de inovação. A Action Technology, líder em automação industrial, impulsiona a produtividade e transforma a indústria. Com servomotores a robôs industriais de ponta, somos o futuro. E para marcar esse quarto de século de sucesso, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Assim como no esporte, a excelência é nossa meta. Action Technology, inovação que move o futuro. Vem com a gente. Acesse actiontechnology.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Olá, meus amigos da Bandeirantes, 17 horas e 12 minutos desse 20 de junho de 2025, no ar, o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes Campinas. Depois desse belíssimo placar, hein, Mengão? Mengão maravilha, 3-1 no Chelsea. Ontem o Fogão, 1-0 nos franceses, mas que maravilha. Palmeiras ontem ganhou, amanhã o Fluminense, se Deus quiser, ganha também. E olha, vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar, mas o Mengão foi um chocolate, hein? Foi uma aula. Uma aula do Mengão de virada. Maravilha! Rogério Assis em rede nacional há pouco, narrando pra gente aqui. Tava aqui com o Bebê aqui no estúdio, aqui se deliciando com o Flamengo, com o PP também. Aqui tem PP e Bebê. Depois eu explico, hein? E atenção, galera! Fala, galera! Atenção, hein? Depois de ouvir o Mundial de Clubes, a minha pergunta é a seguinte: até o momento, qual a maior decepção do elenco do Guarani nessa Série C? E vale também para você, hein, Ponte? Você, Ponte Pretano. Até o momento, qual a maior decepção do elenco da Ponte nessa Série C? Vamos aqui às pautas de Ponte Guarani, começando com o Bugre. Emerson Barbosa responde se chutou ou cruzou para a área. Aquele gol marcado quando o Retrô, na Arena Pernambuco, pela 8ª rodada. Será que ele chutou? Será que ele cruzou, hein? Emerson Barbosa, lateral esquerdo, né? Enxerga de forma positiva essa mescla de atletas entre Série C e a Copa Paulista. Ele marcou 2 gols, né? Marcou aqui também, aqui no Brinco. Guarani anuncia a saída de Cristiano. O Bugre formalizou nesta sexta-feira a rescisão de contrato do atacante em comum acordo com o jogador e o São José, de São José dos Campos, porque tem o São José também lá de Porto Alegre, né? O Zequinha. Esse São José é nosso aqui. O clube detentor, né, o São José, é detentor dos direitos econômicos aí do Cristiano.
Guarani tem 21% de chance de classificação à próxima fase da Série C e apenas 15% de rebaixamento. Probabilidades foram divulgadas pelo perfil oficial da competição nas redes sociais. Mas também, ganhando mais uma, muda tudo, né? É situação de momento. Com força máxima, Guarani completa terceiro dia de preparação visando o próximo compromisso contra o CSA. Destaque do portal Carlos Batista. Quem será, hein? Por onde anda, hein? Por onde anda? Ex-Guarani é vendido por 5 milhões. Ah, você quer saber? Coloque lá no Google. Portal Carlos Batista de Prima. Já aparece, você clica e acessa. Pautas da Ponte, hein? Atenção! Mas que Mundial de Clubes nada, gente. Que Mundial de Clubes. O acontecimento hoje foi Ponte Preta e Sérvia Hortolândia. No CT do Jardim Olina. Em jogo treino realizado na manhã de hoje no CT do Jardim Olina, a Ponte derrotou o Sérvia Hortolândia por 9-0. Os atacantes Toró, com 3 gols, Bruno Lopes. O Bruno Lopes veio do Amazonas, atacante, e Ricardo Oliveira. Não me lembro dele, com 2 gols cada, foram os detentores do treinamento. Então, Toró marcou 3, Bruno Lopes marcou 2, jogou um pouquinho Bruno Lopes, Ricardo Oliveira marcou 2, Bruno Lopes 2, tá? Os demais, Serginho e Johnny Lucas, completaram o elástico placar. Alberto Valentim aproveitou a atividade para dar ritmo de jogo a atletas com baixa minutagem na Série C. Na vice-liderança da C, Ponte tem 80% de chance de classificação à segunda fase, tá bom? Macaca busca a reabilitação na próxima rodada, podendo reassumir a liderança em caso de vitória sobre o Maringá. É lá em Maringá. Após lesão de Danilo Barcelos, Alberto Valentim promove Gabriel Braga, lateral esquerdo da base, ao time profissional. A Ponte esse ano só utilizou um jogador da base, depois eu pego o nome dele aqui, só um esse ano utilizou, tá? Destaque do portal Carlos Batista, que fala, claro, da Ponte também. Futebol Campineiro aparece no G8 em média de público. Muito bem. Outros assuntos, como diz o amigo Batista, outros assuntos que os comentaristas irão escolher. Outros temas. A produção do Vinícius Abarca, sensacional. Flamengo vence o Chelsea de virada por 3-1 e assume a liderança isolada do grupo D. Bruno Henrique, Danilo e o Wallace Ian, que acabou de entrar, né? Marcaram os gols da vitória rubro-negra na Filadélfia. Essa foi a segunda vitória de um brasileiro sobre um europeu nessa Copa do Mundo de Clubes. A vitória do Botafogo sobre o PSG repercutiu na imprensa internacional. Nessa sexta, veículos de diversos países destacaram o resultado de 1-0 construído com o gol de Igor Jesus na Copa do Mundo de Clubes. Entre aspas, porrada histórica e aspas, derrubado de um pedestal. Foram 2 manchetes que se destacaram, né? Ô, Pepe, por gentileza, o hino do fogão aí, Pepe. Ei, Botafogo. Igor Jesus. Eu lembro tanto de Garrincha, rapaz. O lendário Garrincha, o espetacular e fenomenal Garrincha. Quanto hoje não custaria? Quanto que não teve que ganhar um Garrincha? Botafogo, hein? Como diz o Milton Neves, Botafogo e Santos na Copa de 62 no Chile e de 58 também, né? A maioria Botafogo e Santos, hein? E agora, hoje 3-1 de virada, o Mengão, Pepe, no Chelsea. Ei, Flamengo. Olha aí, olha. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Bruno Henrique, Danilo e Wallace. Esse Bruno Henrique tá enrolado com o assunto aí de aposta e tal. O cara joga, né, cara? Como joga? Sensacional, hein? Aê, a homenagem do Esporte Debate ao Flamengo e ao Botafogo. E o terceiro assunto aqui que os comentaristas analisassem escolher, atenção, hein? A partida entre 15 de Piracicaba e Rio Branco, nessa sexta-feira, às 20 horas, pela segunda rodada da Copa Paulista, vai marcar a estreia, PP, do novo gramado do Barão de Serra Negra. É por isso que o Boris não pôde fazer aqui o programa hoje, entendeu? Ele vai estar no Barão de Serra Negra. O campo foi totalmente trocado após sofrer danos por causa dos cavalos de pau do cantor MC Rian. Tá certo, bebê? É isso aí, Breno. MC Rian. Rian. MC Rian. E ele que tá pagando, né?
Então, o Bebê, é Bebê e Pepe aqui, Bebê. O Breno, olha, o MC Rian deu uma Lamborghini, o cavalo de pau, né? Acabou com o gramado, mas ele pagou 948 mil. Ia ser preso, velho. Fez um acordo, mas o MC Rian mandou um grande abraço ao Leandro Borges. Breno Beretta! E MC Rian com Y, hein, Dudu? Com Y. Mas como é que serviço mal feito? Já pensou se MC Rian é convidado para uma Copa do Mundo de Clubes, né? E ele foi preso, hein, Edu? Naquele dia. Foi preso. Foi preso. Foi preso, fez um acordo. Agora, se me perguntar o que canta MC Rian, não faço a mínima ideia, Edu. Ele ficou mais famoso estragando o gramado 15 do que cantando por aí, viu? Serviço mal feito, hein? Credo, hein? Breno Beretta, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui comigo no estúdio. Um grande abraço, seu destaque, Breno. Ô, Edu, pra mim é um prazer enorme estar aqui ao seu lado, voltar à Rádio Bandeirantes. Sem dúvida nenhuma, você um dos grandes profissionais que eu já trabalhei junto e tenho muito orgulho de estar aqui ao seu lado, viu, Edu? Fico muito feliz, Edu. Agora, o meu destaque vai para o Campeonato Paulista Sub-20, que hoje Guarani e Ponte venceram. Guarani venceu por 2-0 o Comercial Tietê aqui em Campinas e a Ponte meteu 3-1 no São Caetano de virada lá no Anacleto Campanella. Aliás, me informa o Garuti, Edu, porque sim, o Alexandre Garuti, ele é o diretor das categorias de base da Ponte, está fazendo um grande trabalho, que o Zé Vitor, apenas 16 anos de idade, ele estreou hoje. Ele é do Sub-17, estreou no Sub-20, já marcou 2 gols. Opa! E ele é uma joia que a Ponte está lapidando na base. Já a gente espera nos próximos anos que ele esteja à disposição aí no profissional. E o Juan, lateral direito, marcou outro gol, viu, Edu? É Garuti? É, o Alexandre Garuti. Alexandre Garuti. Um abraço pro Alexandre Garuti, viu, Garuti? Qualquer dá uma entrevista pra gente aqui, mas eu não sei, tem que falar com o Paulinho, né? Assessor de imprensa. Mas seria legal falar sobre a base aí. Eu tô querendo pegar o nome... Tá aqui, Gustavo Teles. O PP também já tinha falado aqui. O Gustavo Teles, volante, é o único da base da Ponte que jogou no profissional esse ano. Ele atuou um pouquinho em Bauru contra o Noroeste e também entrou no Morumbi contra o São Paulo. Isso foi em fevereiro. Os 2 jogos pelo Paulistão. Gustavo Teles, volante. Tem ficado no banco, é bem verdade. Alguns jogadores têm ficado no banco, mas entrar, só um entrou. Ô, Edu, e em relação aos jogadores que marcaram os gols, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos atletas que jogaram a partida de hoje, o jogo treino contra o Sérvio Hortolândia. O Paulo Santana me informa aqui o seguinte, que o Ricardo Oliveira, ele não foi relacionado para nenhum jogo até agora, né? Ele chegou esse ano, um atacante, não foi relacionado para nenhum jogo. E o Johnny Lucas só foi relacionado no jogo contra o Noroeste no Campeonato Paulista, mas não entrou. Um abraço pro Paulinho Santana, sempre acudindo a gente também. Paulinho, um abraço aí, parabéns pelo trabalho aí também. E vamos em frente. Muito bem, 9-0, a Ponte venceu o Sérvio Hortolândia. Agora o destaque, o CH tá comigo, 17h22. Oi, CH! Vamos às pautas do programa. Boa tarde, CH, um grande abraço. Você tá bem, Edu? Graças aos amigos. Você. Ainda bem, Edu. Você bem, eu fico bem também. Exatamente, eu entendi. Você viu que o Breno voltou, né? O Breno voltou, né? E tá com... O homem colocou ele todo dia aqui, rapaz. Eu falei, eu quero saber até quando vai isso. Em grande fase. Vamos ao Fala Galera de hoje, meu amigo. Vamos lá. Até o momento, qual a maior decepção do elenco do Guarani? Isaac. Até o momento, qual a maior decepção do elenco da Ponte? Simon. Quanta injustiça. Quanta injustiça. Meu Deus do céu, tudo bem, né? Bom, vamos lá. Olha o seguinte, eu tenho prêmios. Eu tenho Gil Kleber, hein? É ele que prepara esses prêmios maravilhosos aqui, né? Olha, eu tenho um rádio Portato Mondial, mais um par de ingressos para o show da orquestra Rock Tributo ao Queen. Eu tenho aqui prêmio 2, boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show lá do Tributo ao Queen.
Terceiro prêmio, rádio portátil Mondial, mais um par de ingressos para o show orquestra Tributo ao Queen. Eu preciso ir nesse tributo ao Queen, viu, Pepe? Eu sou mais de Mãos da Garoa, mas quero ver o Queen. Não é da minha época, mas quero ver o Queen. E atenção, hein? O quarto prêmio, um par de ingressos do Hop Hari, mais rádio portátil Mondial. Mas como é que eu faço, seu Edu? Entre agora na transmissão do YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Você vê o Eduzão lá, um senhorzinho de óculos, cabelo branco. Exatamente. Você vai preencher o formulário. Tá no cantinho, né, Pepe? Tá no cantinho. Nos comentários, você clica lá. Tem um ícone ali, você clica, abre o formulário, preenche, pronto. Olha, eu vou sortear aleatoriamente, hein? Durante o programa, eu vou sortear prêmio 1, prêmio 2, 3 e 4, tá bom? Depois eu repito aqui, mas o mais importante é você ir lá e preencher. Mas é a pessoa que tem que pegar, né, Pepe? É a pessoa que tem que pegar. E que dia que é? A produção entra em contato para saber o dia da retirada? Pergunta para mim, para o Gil Kleber, por favor. Ô, Gil Kleber, nosso promoter man, o senhor faz favor de dar as informações certas, seu Gil Kleber, viu? E só que é o seguinte, o Batista sempre explica isso. Se você não puder, por isso que eu preciso do dia, porque a pessoa que vai participar tem que saber se ela pode vir. São 3 dias úteis, tá valendo a parte de segunda. Então, a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, tem que ser a pessoa, hein? Tem que ser o ganhador. Não adianta você entregar um documento para que alguém da sua família ou amigo venha até aqui a Rádio Bandeirantes. Não, tem que ser você. Isso que tá. Se você não puder vir, por favor, por gentileza, a gente agradece a atenção, mas não participe, tá bom? Gente, eu só queria aproveitar aqui, meu caro PP, meu caro BB, CH e amigos da Bandeirantes, para informar que são 18h26. Logo mais, 18h30, nós vamos ter aqui a missa em intenção ao alma do Dr. Lauro de Moraes Filho, ex-presidente da Ponte, que faleceu no sábado passado. Então, 18h30, na Santa Rita, Nova Campinas, onde o Dr. Lauro também frequentou durante muitos anos. E eu recebi ontem à noite uma matéria de um amigo, foi publicado no Futebol Interior, parabéns ao site Futebol Interior, o amigo Elcio Paiola, grande jornalista e grande equipe, Arthur Eugênio e outros também. Sábado passado foi dia de Ponte ABC. E o Dr. Lauro faleceu às 6h30 da manhã. E foi amplamente divulgado em redes sociais, veículos de comunicação, os jornais que tem ao meio-dia e tal, foi publicado. E nós começamos aqui às 15h30. Eu estava em contato com o pessoal aí e até o momento que eu abri aqui o Concentração, não tínhamos o horário do velório e aonde seria o enterro. 15h30 abrimos aqui o Concentração, falamos do Dr. Lauro e tal. Aí terminamos a Concentração, o jogo da Ponte, 17 horas, né? Então, um pouquinho antes eu tenho a impressão que já tinha terminado, era umas 4h30, veio a informação de que o corpo foi transferido para Hortolândia e seria cremado. Ia ter uma cerimônia fechada só para familiares. E ficou nisso. Nós demos aqui a informação que vai ser cremado logo mais às 7 horas, numa cerimônia fechada para familiares. E ficou nisso. Ontem que eu fiquei sabendo e que a coisa não foi bem assim, na hora da cremação, chegou uma ordem judicial para que isso não fosse realizado. Porque era de desejo do Dr. Lauro ser enterrado no Cemitério da Saudade, no túmulo onde foi enterrado o pai, a mãe e uma tia. E a companheira atual do Dr. Lauro, ela entrou com uma ação judicial no dia que ele morreu. Então, quando eles foram realizar a cremação, chegou a ordem judicial de que não seria realizada a cremação, de que o corpo do Dr. Lauro seria de responsabilidade, a guarda seria do cemitério de Hortolândia. Dr. Lauro teve um filho, inclusive até problemas familiares, não se falava há muito tempo e tal, aquela coisa toda, problema de família. Não sei como é que foi, não sabe como é que o corpo foi levado para Hortolândia, quem decidiu para ir para Hortolândia e tal, isso aí
nem queremos saber a informação. Estou dizendo apenas os fatos que aconteceram e que foram lamentáveis. Ontem, sexta-feira, pela manhã, é que chegou uma ordem judicial determinando que o Dr. Lauro fosse enterrado no cemitério da Saudade. E numa dessa, a notícia se espalhou também, foi feito um pequeno velório para ele, e aí torcedores das organizadas da Ponte compareceram e prestaram a devida homenagem. Inclusive até o futebol inteiro publicou imagens do pessoal aplaudindo ele. Então não tinha muita gente não, mas o suficiente para ele ser homenageado, lembrado, claro, com a bandeira da Associação Atlética Ponte Preta. É lamentável, né? Lamentável. O Dr. Lauro em vida foi homenageado pelo Eberlin, foi, não sei se 23 ou 22, aquela unidade da Paineiras, onde a Ponte tem um clube, foi colocado o nome do Dr. Lauro, isso foi prestado em vida para ele. E teve uma trajetória de muitos anos de Ponte, presidente várias vezes, inclusive já falamos todo o relatório aí, e é uma coisa impressionante, quer dizer, até no momento assim, como esse, das coisas serem complicadas. E eu fico pensando assim, até fazendo uma conexão, esse negócio de presidente de Ponte Guarani, não sei em outros clubes, acho que também é como que deixa a presidência de um clube, deixa mágoa na pessoa. Vocês já perceberam isso? O cara é presidente e some do clube, ele não vai mais no clube. O Dr. Lauro não frequentou mais a Ponte, depois de muitos anos. Ele apoiou sim o Eberlin, porque isso foi público. Não é que apoiou o Eberlin, apoiou a chapa, porque na Ponte, assim, a chapa, você vota na chapa. Aí a chapa vencedora, entre eles, é resolvido quem vai ser o presidente. Então, foram vários assim. Você vê, por exemplo, o Carnieri. O Carnieri sumiu da Ponte. Imagina se ele vai lá, teve vários problemas com o Eberlin. O próprio Eberlin também, depois que saiu da Ponte em 2006, teve uma longa trajetória, desavenças e tal. Voltou agora. Tem aí, ultimamente, os últimos presidentes, né? Tem o Tiãozinho, às vezes eu vejo na padoca. Hoje eu vi. Tava com um grande amigo meu, tomando café, passei rapidinho e tal. Daqui a pouco entrou o Tiãozinho, tudo. Quer dizer, o cara, sabe, ele faz de conta que não te vê, sabe? Pá, sabe, fica aquela mágoa. Você vê outros, no Guarani, mesma coisa. Você vê o Leonel, né, Edu? O Leonel teve uma grande trajetória nos anos 70, voltou em 2006. Aí foi muito mal e sumiu de novo. Sumiu também, não volta. O Betuzini dá entrevista, mas não é de ir no Guarani, né? Mesmo porque até pelo meio de idade e tal, mas a pessoa some. Você vê, por exemplo, Orley Senna. Nunca mais vi Orley Senna, né? O Lorenzetti, eu vejo ele pela rua no Cambuí. Você vê o Lorenzetti? O Lorenzetti foi em 99. Ele emagreceu bastante. Emagreceu? Emagreceu. O Lorenzetti teve uma desavença com o Betuzini porque do Clube dos 13. Porque o Guarani, ele foi efetivado no Clube dos 13 com o Lorenzetti. Mas o Betuzini já tinha preparado. Porque o Betuzini era muito amigo daquele Contursi, Mustafa Contursi do Palmeiras, aquele do Grêmio, Fábio Koff, que tinha aquela voz rouca. E era ele o presidente do Clube dos 13, Flamengo, o Fábio Koff. Fábio Koff, aqui do Flamengo famoso, rapaz, do Flamengo. O Betuzini é amigo de toda essa gente aí, entendeu? Mas Eurico Miranda. Eurico Miranda, o Eurico Miranda amiguíssimo de Beto. O Beto era muito bem relacionado. E o Beto falou, quem colocou o Guarani no Clube dos 13 foi o Betuzini, que concretizou no Lorenzetti. Que foi logo na sequência que pegou, quando ele saiu, o Lorenzetti pegou, né? Você vê o Mingoni, quando o Guarani disputou o Paulista, 2012, contra o Santos, era o Mingoni. Aí no final de 2012, o Guarani estava sendo rebaixado para a Série C. Foram dois momentos distintos. Aí ele sumiu, saiu e sumiu. Antes da concretização do rebaixamento, o Mingoni sumiu. E tem mais, tem o Negrão também. E passou, sumiu. É muita mágoa, sabe, Breno? É muita mágoa. Então, o pessoal não fica. Você imagina aí o Carnieri, então, nossa, na Ponte, vários problemas. Mas, enfim, é isso aí, meus amigos. São 17h33, então 18h30, a missa de sétimo dia na Igreja Santa Rita, Nova Campinas. A intuição é a alma do Dr. Lauro de Moraes Filho, tá? Vamos pro intervalo? A gente volta daqui a pouco com mais informações do Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Olha, o nosso WhatsApp para você participar é o 97103-1493. Espera aí, errei aqui, 97102. 9, repetindo, 97102-1493. Já, Tigrão na área. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço, buffet à vontade por quilo e pratos executivos à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos à la carte e diversas porções, hein? Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias no WhatsApp 19 97410 6068 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante na rua Boa Ventura do Amaral, 788. Rádio Bandeirantes. Tigrão na área e as pautas do programa. Oi, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite. Bom dia ainda, né, Edu? Boa tarde, né? Boa tarde. O erro foi meu. A idade, mas tá a escuro idade. já, você não tá errado, não. É. Eu vou mais pelo SOR. E não ele pelo cronômetro. Já atrapalhou, né, Tigrão? Escureceu tudo, né? Mas tá bom, vamos lá. Boa tarde, boa noite. Aí ficou bom agora, né? Boa tarde, boa noite a todos. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um abraço muito especial a você.
Muito obrigado, é João, você meu também. camarada há mais de... Eu vou falar pra você, hein, Edu. Quando é que nós trabalhamos lá, hein, Edu? Você que tem a carteira profissional aí atualizada, hein? 1975. E o senhor tocou no assunto que eu, resumidamente, vou dizer. Daqui um mês faremos 50 anos de amizade. 50 anos? 50. Então, faltava 10 anos praticamente para eu entrar no rádio. Nossa. Eu vim em 84, 85, né? Aliás, fiz um trabalho aqui, depois eu quero te mostrar, viu, Edu? Só tá faltando colocar no quadro. Opa. Como você, eu sei que você gosta de mim, e eu gosto muito de você, a gente tem uma consideração muito profunda, muito afetiva, de uma amizade de 5 décadas. E eu sei que você vai gostar de ver. Eu consegui resgatar todas as minhas credenciais desde 1985. Olha que maravilha. Nossa Senhora. Todas. Todas? Incluindo 2025. Você fazendo a continha rápida, 85, 95, 10 anos, 2005, 20 anos, 2015, 30 anos, 2025, 40 anos. Já está no quadro a de 2025. Aí eu pedi para preparar um fundo de PVC, e ali eu fixei todas elas por ordem cronológica. Começa lá em cima com 85 e vem aqui embaixo 2025. Ela vem em ordem crescente. E vou botar agora numa moldura com vidro. Então, amanhã ou depois, quando os meus tataranetos falarem, meu tataravô, falam que ele trabalhou no rádio. Aí os amiguinhos deles, aquela geraçãozinha, tomara que esteja melhor do que a de jovens de hoje, vai dizer assim, larga a mão de milonga, que trabalhou em rádio, que é rádio, pô? Nem rádio vai existir mais. Aí eles vão pegar esse quadro lá, deve estar em algum lugar, guardadinho pelos filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos, e aí os tataranetos vão ter acesso. E vão levar lá na roda, na escola, onde eles estiverem, e falar, tá aqui a prova, né? E eu só não pensei numa coisa. O quadro tá apertadíssimo. Coube direitinho às 40. E agora? 2026. Aumenta o quadro e encerra a carreira. Faz um novo. Você prefere a opção A? Você faz aumenta um novo o quadro, que tem mais 20 ainda. Ou opção B? Encerra a carreira e o quadro está fechado. Tô pensando, viu, Edu? Mas eu acho que eu vou acatar a sua sugestão. Você vai fazer mais um quadro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Espero que nós estejamos juntos. E peço para os nossos queridos amigos aí, nossos lindos da técnica, para que coloquem aí na minha telinha aqui do notebook, o Fala Galera. Até o momento, qual a maior decepção do elenco do Guarani nesta Série C? Nossa, foram muitas, hein? Foram muitas. Muitas. Mas eu não gosto de falar individualmente, até para não prejudicar a vida do atleta, né? Vou falar aqui tecnicamente, um jogador que eu esperava mais, e graças a Deus ele na Copa São Paulo aí já estreou bem, meteu 2 gols. O Samuel, centroavante. Samuca. Mas começa a deslanchar agora na Copa São Paulo, daqui a pouco vai ter outras oportunidades e tomara que seja mais feliz. Ele que não estava em forma, agora parece que está recuperando o seu melhor momento atlético e aí pode ajudar ainda em muito o Guarani na Série C e já está ajudando como um dos artilheiros da Copa Paulista. E o Fala Galera da Ponte, para não ficar ninguém sem chumbo. Até o momento, qual a maior decepção do elenco da Ponte nesta Série C? Tem um monte também, Edu. Nossa. Mas eu não gosto de ficar, metralhando ser humano em praça pública. Não é do meu feitio, da minha formação espiritual. Mas como aqui é uma análise meramente técnica e ela é dinâmica, ela pode mudar a qualquer momento, né? Daqui a pouco o cara inverte tudo, se recupera, começa a jogar bem. Tem vários aqui, eu não estou com o elenco todo na mão, né? Mas
Para a gente preencher aqui não encher muita linguiça e preencher a pauta e cumprir a pauta, o protocolo, Vicente Concha. Aquela atuação dele lá em Concórdia foi de trincar o cabeçote. Eu vou falar para você, naquele jogo lá, ele esfolou a cabeça do meu pai. Edu. Bem lembrado, hein? Memória fantástica, mestre Tigrão, hein? Estou ouvindo vocês, Brás Paiva, de Jundiaí. Ô, Brás, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, viu? Clube dos 13, se não me engano, o Leonel chegou a ser diretor. Betuzini foi e será um dos presidentes top. Extremamente gestor, bem relacionado e profundo conhecedor do futebol. É o Paulo Pedroso. Paulo, muito obrigado, viu? Olha, antes do PP, noticiário da Ponte, vamos... Ô, PP, por favor, o Fala Galera, hein? Deve ter um na fita aí, por gentileza, o primeiro... Olha aqui, ó, o ouvinte participando aqui no Fala Galera. Edu Pinheiro, boa tarde. Boa tarde. Bem? Aqui é o Edson Mensoni da Chácara Primavera. Ô Edson. Vocês aí da Bandeirantes, inclusive os comentaristas da Bandeirantes, a comentarista de maioria das rádios do Brasil, não subestimaram os times brasileiros, apesar de eles não terem ganhado campeonato nenhum, mas o começo está mostrando que esses europeus não são grande coisa, né? Parece que o time brasileiro foi subestimado nesse campeonato aí, porque tá dando um show, né? Chocolate nesse pessoal da Europa aí, hein? Quer dizer, não são grande coisa, né? Só tem bons jogadores, mas na hora de disputar mesmo estão caindo pelas tabelas, né? Se vir disputar o Campeonato Brasileiro, não sei nem se fica entre os 8, hein? O que vocês acham aí? Boa noite para vocês. Mas sabe o que acontece, Edu? O Edson Lencioni, da Chácara Primavera, eu acho que é isso, né? Isso, Edson, isso mesmo. Isso. Um abraço pro Edson. É verdade, Edson, e você também menosprezou. Você deve aí nas suas rodinhas aí de amigos, de parentes, conversando sobre futebol, falou, nossa, você vai ver o vexame. Você vai ver quando a gente pegar o Chelsea. Nossa, o último time brasileiro em competição oficial que ganhou de um time europeu, viu, Edson? 2012, né? 2006. Bom, Corinthians em 2012. E antes do Corinthians, o Internacional contra o Barcelona, né? Em 2006, campeão mundial. Então você vê que realmente foi só chocolate. Teve 7, 8, 4, teve estreia do Neymar contra o Barcelona, e o Santos jogando lá, e teve time do Marrocos eliminando o time brasileiro. Então, eu não estou batendo no peito ainda não, que eu acho que tá indo bem sim o futebol brasileiro, graças a Deus. Mas vamos devagar com o andor, que o Santinho é de barro, né? Ainda é muito começo, tá legal. Agora, quem que não projetou que seria chocolate para cima dos brasileiros? O Edson também projetou. Só que ele tá jogando para nós, tá certo ele. Vocês da imprensa. Só que agora, como começou a ganhar, somos nós. E se a gente tivesse dito, vai ser no pau da goiaba e o futebol brasileiro vai enfiar a botina nos traseiros desses europeus aí, vamos passar por cima e vamos atropelar e vamos passar o carro. Aí dava 5-0 pro Chelsea em cima do Flamengo e ele ia dizer assim, tá vendo? Vocês aí da Bandeirantes falaram dessa porcariada. Mas é assim mesmo, ele tem que colocar aquilo que a gente falou. E o Edson tem razão. Eu não acreditava. Acho que o futebol brasileiro chegou lá mordido, porque eles ouviram isso aos 4 ventos. Os caras lá estão entrando com uma perna lá em cima, salto Luiz XV. Não sei se estão encarando a competição com o mesmo grau de seriedade e competitividade que o futebol brasileiro está encarando. Mas isso é problema deles. E até agora está bonito de ver. Palmeiras ganhando, né? O Fluminense encarando de igual para igual, um gigante. Jogou bem. E jogou muito bem. Jogou muito bem, não merecia, hein? O Botafogo ontem ganhou do campeão da Champions League, do Paris Saint-Germain. Parmeira ganhou. Meteu lá uma retranca. Futebol reativo, muito organizado na defesa, fez o gol e depois se defendeu magnificamente bem e poderia no contra-ataque até ter ampliado. E hoje
só para não perder o costume, o Flamengo enchocolatou o Chelsea, adversário do Corinthians em 2012. Gol do Paulo Guerreiro, 1-0 para o Corinthians, lá no Japão. O que fez hoje o Flamengo? De virada, ficou com um jogador a mais, 3-1 de virada, em cima de um time da Inglaterra, do poderio do Chelsea, né? Então, Premier League, para quem gosta aí de uma frescurinha. Então tá indo bem, sim. Tá indo bem, tá surpreendendo. E quando a surpresa é boa, mesmo que a gente erre no prognóstico, eu fico muito feliz. E o Palmeiras mereceu ter vencido o Porto, né? E o Fluminense, os alemães, né? Aí ficaria realmente uma festa muito bacana, muito completa. Vamos lá, fala galera, mais um. O Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund? Foi, Tigrão, pois não. Não, você disse, eu concordo com você. Não foi, Tigrão? O Palmeiras foi melhor do que o Borussia Dortmund. Não, o Porto, né? O Porto. E o Palmeiras muito melhor do que o Porto. Empataram. Empatou, né? Mas vem muita coisa boa aí pela frente. Eu tô louco pra pegar na próxima fase aí, sabe quem? Quem? O Bayern Munique, que no domingo esmagou, humilhou, atropelou, passou o carro em cima daqueles coitadinhos de um time amador lá da Nova Zelândia, né? Fez 10-0. 10. Foi isso, Edu? 10. Parece jogo de handball. Nossa. Né? Eu tô louco pra ver esses alemães que também estão atravessadinhos na nossa garganta desde 2014 com 7-1. Quero ver eles frente a frente aí daqui a pouco, no decorrer do campeonato, com o Flamengo inspirado, com o Palmeiras, com o próprio Botafogo ou com o Fluminense. Aí nós vamos ver. Mas temos que colocar a bem da verdade que o Bayern Munique na Champions League ficou pelo caminho. E o campeão, que é o Paris Saint-Germain, já sambou nas mãos do Botafogo ontem. Se os europeus forem com esse nível de autoconfiança lá em cima, achando que vão ganhar, que vão passar o carro em cima do futebol sul-americano, eles vão passar uma vergonha histórica. Mas eles estão com a perna pesada. Se dane! Ganham em euros, só molecada, hotel 5 estrelas, viagem de avião de primeira classe, viagens curtas lá, que os países são curtinhos. Mesmo na Champions League, não tem uma viagem do tamanho que o futebol brasileiro faz para ir daqui em Manaus, na Série B, ou daqui no Maranhão, como já foi várias vezes, Recife, né? Não tem, mesmo quando é intercontinental lá. Imagina quando é dentro do país. Eles vão dar para ir de trem, de bicicleta, tudo pertinho. Então não tem motivo para estar com essa choradeira aí que é fim de temporada, não. Vá te catar. Deviam ter planejado melhor e eu tô curtindo pra caramba essa surpresa muito gostosa do Brasil, né? Perdendo um pouco aquele complexo de vira-latas que a gente adquiriu em Interclubes, porque a gente tem apanhado muito deles. E agora estamos dando troco. Tá legal. Tá muito bom, muito boa a lembrança do nosso ouvinte. Obrigado aqui ao Carlos também. Boa tarde, seu Tigrão. O Flamengo e o Palmeiras usando meninos da base no Mundial. O garoto de 20 anos fez o terceiro do Flamengo. Na ponte, o Valentim não põe nenhum da base para jogar na Série C. Os velhinhos amam, lançam e os meninos correm iguais aos cavalos de raça. Um abraço aí ao Carlos, muito obrigado, viu? Mais um aí, fala galera, tem aí, Pepe? Vamos ver. Boa tarde, barra noite, pessoal da Bandeira. Boa noite. Batistão. A maior decepção que a Ponte teve esse ano de jogador foi o Danilo Barcelos. Aquele pênalti que ele errou lá, ele não tinha errado nenhum em 9, né? Agora ele foi bater o 10º pênalti e errou. Foi vergonha, né? Em vez de bater cruzado, bateu fraquinho no canto, o goleiro pega. Essa aí até quem não é goleiro pega, gente. Deve ter uma noção de futebol que pega essas bolas. Entendeu? Danilo Barcelos. A maior decepção na Ponte. Veio aqui, não jogou nada. Agora se machucou. Prejuízo para uma craquinha, né? Um abraço a todos. Jonas do Trambuia. Oi, Batista. Boa tarde. Aqui é o Emerson Valinhos, Ponte Pretano. Tudo bem?
Ô Batista, na minha opinião, a Ponte que é o de produção aí, nas últimas 4, 5 partidas aí, devido ao Jean Dias, né, não tá numa boa fase, principalmente depois que o Jevo entrou titular. Jean Dias não tá jogando nada. O Maguinho também não tá fazendo mais nada também. E o Arthur também deu uma caída. Na minha opinião, esses 3 jogadores aí, e mais os cartões vermelhos, né? Que Emerson, Dudu, Léo Oliveira, com cartão vermelho e a Ponte desfalcada, todo jogo tendo que fazer mudança, né? Tanto na zaga quanto na volância ali. Isso daí também prejudicou o time, né? Então, na minha opinião, Batista, acho que o time tinha que ser, na minha opinião, Diogo Silva, né? Pacheco ou Luiz Felipe, na lateral direita, Wanderson e Emerson Santos, zagueiro, Arthur na esquerda, né? De volante ali, Lucas Cândido, mais ali centralizado ali atrás, Léo Oliveira e Dudu. Elvis, né? Jean Dias e Gé. Aí, no caso que se entrar o Serginho, podia tirar o Lucas Cândido. E no lugar do Jean Dias, podia fazer uma experiência com o Toró. Toró já marcou 3 gols no jogo treino contra o Sérvio Hortolândia. Tá bom, Batista? Queria que o comentarista aí, o Tigrão, comentasse aí pra mim aí. Valeu, um abraço, fique com Deus. Muito obrigado, Eberson de Valinhos e Jonas do Cambuí. Já noticiário da Ponte, hein? Gente, agora presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sempre a série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega e 1 giga com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais! Atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior do litoral paulista também. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Ou acesse desktop.com.br e vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Noticiário da Ponte. Alô, Breno Beretta, 17h57. Ô, Breno, fala alguma coisa aí, Breno. Você tá quietinho aí, Breno Beretta, meu amigo, e a Ponte? Ô, Edu, tava aguardando aqui pra falar da Macaca, porque a Ponte Preta treinou durante toda a semana, Edu. Se reapresentou na segunda-feira, né? Treinou segunda, terça, quarta, quinta e hoje. Hoje, um jogo treino contra o Sérvio Hortolândia. Aí você me pergunta, Edu, e o torcedor também, o que está disputando o Sérvio Hortolândia? Nesse momento não está disputando nada. São aqueles jogadores que estão em busca de times, jogadores de empresário, esse tipo de situação. E os jogadores da Ponte que foram utilizados hoje, esses atletas venceram por 9-0. 9-0, um jogo que teve 2 tempos de 40 minutos cada no CT do Jardim Eulina. Eu vou passar, Edu, as informações em relação aos atletas que atuaram, né? Os atletas que começaram jogando. Primeiro tempo foi o seguinte, Edu: Pedro Rocha no gol, Pacheco, Wanderson, Danley Santos e o Gabriel Braga. Aliás, o Gabriel Braga, Edu, é um garoto da base e tem torcedor aí cobrando o garoto da base. Como o Danilo Barcelos, ele se machucou, então o Gabriel Braga, ele foi integrado ao elenco profissional. Ele já esteve algumas vezes treinando com o elenco profissional, mas agora o lateral esquerdo, Gabriel Braga, fica à disposição do técnico Alberto Valentim. Tanto o Gabriel Braga, né, quanto o Arthur
e também o Léo Kovic, são as 3 opções na lateral esquerda. Aí no meio-campo, quem que atuou hoje? O Dudu, que não jogou na última partida, foi um dos poucos titulares, assim como o Wanderson na zaga, né? Então o Dudu, que volta a ficar à disposição do Alberto Valentim, o Rodrigo Souza e também o Serginho, e lá na frente 3 atacantes, o Toró, o Gustavo 25 e também o Diego Tavares, e depois entrou o Bruno Lopes ainda na primeira etapa. Já na etapa final, Edu, foi um time um pouco diferente. O Matheus Kaiser no gol, João Gabriel na lateral direita, o Danley Santos e o Vicente Concha, aquele que o Tigrão acabou de citar, né? E o Arthur na lateral esquerda, Luiz Felipe no meio-campo ao lado do Léo Oliveira, do Johnny Lucas também, e lá na frente, Bruno Lopes, Miguel e também o Ricardo Oliveira. Os gols, Edu e quem está nos acompanhando, foram marcados pelo Toró, marcou 3 gols. O Bruno Lopes e o Ricardo Oliveira fizeram 2 gols cada um. Foram destaques, inclusive, no treinamento. E os meias, o Serginho e o Johnny Lucas, completaram, marcaram 1 gol cada um, 9-0 sobre o Sérvio Hortolândia. Próximo jogo da Ponte Preta, Edu, marcado para não este sábado, o outro, 7h30 da noite, contra o Maringá, fora de casa, no estádio Willie Davis. Sábado e domingo, folga para o elenco pontepretano. Reapresentação segunda-feira. O técnico Alberto Valentim vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta para aprimorar esse time, Edu. Essa semana, todos os treinamentos fechados, como sempre, mas nenhum jogador, e o Alberto Valentim também falou com a imprensa, Edu. Semana que vem é possível que alguém da Ponte Preta fale com a imprensa antes do jogo contra o Maringá, Edu. O nome do o Gabriel Braga, lateral esquerdo, promovido a profissional, ele tem quantos anos, ô bebê? Eu vou confirmar para você aqui, bom, Edu, quantos anos que ele tem, ó, só um minutinho, 18, já confirmo 19. Rapidinho. Ó. É porque você falando aí, olha, lateral esquerdo, que a Ponte revelou, olha, eu lembrei do Abner. Eu lembrei, coloquei na internet aqui, foi 2019 que ele foi vendido. Ele pagou uma multa de 10 milhões e foi pro Atlético Paranaense. Ele tá completando 21 anos hoje, viu, Edu? 21? 21, o Gabriel Braga. Gabriel Braga. Isso. A Ponte tem o João Gabriel, que é lateral esquerdo, já frequenta há um certo tempo os profissionais. Mas a lateral esquerda, olha, é uma posição, em termos de revelação, muito complicado. Vamos lá, CH, alguma coisa a acrescentar aí no Cerro da Ponte, o jogo contra o Sérvio Hortolândia, o menino aí, Gabriel Braga, que passa a ser para o grupo de profissionais, a Ponte trabalhando isso aí também. E aí, CH, a sexta-feira da Macaca. Eles ficam sem falar com a imprensa porque a culpa é da torcida e da imprensa, porque o time não tá jogando bola, entendeu, Edu? A culpa é nossa. Então eles não falam porque eles precisam de concentração. Tomara que essa concentração e esse silêncio resulte em bons resultados, em desempenho, não é? Até resultado está tendo, porque o time está bem colocado. Eu não sei que valia, tá bom, movimentou lá, legal. Qual é a valia de um jogo contra um time semi-amador? Poderíamos chamar assim, com todo respeito ao Sérvio Hortolândia? Sei. Eu questiono muito. E questiono porque o time não está jogando bem. Eu questiono porque o time tem bastante coisa, ao meu ver, para ser corrigido. E eu não conheço outra maneira de corrigir erros no futebol a não ser em treinamentos. Não existe. Você pode até, quando você tem um grupo de jogadores que tem uma compreensão tática e uma cultura / inteligência, você vai lá na lousa, nos botõezinhos, e muita gente entende. Mas você precisa praticar no campo. Por isso que eu sou contra 2 dias mais esse jogo treino contra um time semi-amador na sexta-feira. 3 dias sem treino, na minha observação. Eu não sou técnico, eu só torço para que dê certo. Agora eu não posso fechar os olhos para problemas que o time está apresentando faz tempo. Não está apresentando no último jogo contra o ABC.
que não perdeu por uma ajudinha dos céus, né? E pela grossura do Ítalo. Porque o resultado comum... Se tivesse justiça no futebol, o ABC teria vencido a Ponte por pelo menos 2 gols de diferença. Justiça não existe no futebol, não é? E a Ponte comemorou, e tem que comemorar mesmo o empate, porque merecia perder. Então, as 3 últimas partidas da Ponte em casa foram um desastre. E eu sei exatamente por quê. Porque eu trabalhei nas 3, não é? O problema está no meio campo, na saída de bola, na precisão dos passes, na aproximação, na compactação do time quando tem a posse de bola. Só tem jeito treinando para corrigir isso. Então, espero que o Valentim, que é muito competente, saiba o que está fazendo. Não sei se internamente o grupo está estafado, eu não tenho essa informação, não é? De repente, fisicamente, o time está no limite, aí justifica, eu quero fazer uma observação, um tempo maior de descanso. De qualquer maneira, são 2 situações complicadas. A parte psicológica, porque nitidamente alguns jogadores sentem a pressão. A outra é a parte física, que eu desconheço. E a terceira é a parte técnica. Então, boa sorte aos envolvidos. Espero que eles saibam exatamente o que estão fazendo. Mas eu não daria... Primeiro que eu não faria esse jogo treino de hoje, né? E se fosse fazer um jogo treino, um time algumas prateleiras acima, né? Para pelo menos dar uma... né? Ter competição, não é? Não é jogo amistoso. Um jogo treino com uma equipe. Tem um monte de time aí parado, né? Um monte de time parado. O Red Bull, por exemplo, está parado, não é? Agora é férias, né? Pega o ônibus, vai lá fazer jogo treino com os caras. Mas não, né? E o medo de tomar a goleada e perder? Entendeu? Então vamos trazer aqui um sparring. Fizemos 9-0. Adianta nada. Soma nada. Não acrescenta nada. Então é assim que eu penso, Edu. Olha, só para complementar, não sei se você vai querer falar alguma coisa, eu fiz um breve levantamento em termos de contratos dos principais jogadores da Ponte, alguns que extrapolam 2025, o caso do Gé. O Gé tem contrato até final de janeiro de 2027. O goleiro Diogo Silva, super aprovado, indo bem e tal, ele o mês que vem faz 39 anos. Ele tem contrato até final de março de 2026. Vai ficar pro Paulista. Diogo Silva fica pro Paulista ano que vem. Me chama a atenção o Luiz Felipe. Ele vai fazer no mês que vem 3 anos de Ponte. Chegou julho de 2022. Veio do Boa Vista. Não é titular, nunca foi. Sempre foi opção. Atua na lateral direita e de volante também. O Luiz Felipe, ele é o campeão do elenco. Ele tem contrato... Empresário bom, hein? Empresário bom. Ele tem contrato até 30 de abril de 2028. O Maguinho chegou esse ano, lateral direito. Ele tem contrato até final de 2026. Tem a Série C, tem o Paulista garantido no que vem. Claro, pode sair, sem dúvida. Pode sair, pode ser negociado. Mas tem contrato até final de 2026. O Elvis também vai fazer 3 anos de Ponte, viu? O Luiz Felipe chegou julho de 22. Deixa eu ver aqui, o Elvis, ele chegou... O Elvis, eu tô chegando aqui, tá por ordem alfabética aqui, viu, bebê? Ele chegou em julho de 22. Julho de 22, vai fazer 3 anos. Chegou junto com o Luiz Felipe. Só que o contrato dele já renovou várias vezes, tal, algumas vezes, né? Contrato até esse ano, tá? O Elvis termina em novembro de 25. Novembro de 25. O Dudu, até novembro 25 também. Dá tempo de ser bastante, ser expulso também, se quiser. Fica à vontade, tá? Emerson Santos, até outubro de 25. São os principais aqui que eu coloquei aqui em termos de contrato. CH, alguma coisa a acrescentar nos contratos? Cada caso é um caso. Eu acho que o Luiz Felipe é um jogador muito regular e útil. Ele é multifunção e tem uma idade, eu não sei exatamente qual é a idade, eu tenho a impressão que ele não é velho, é um semi-garoto, né? Ou um pós-garotada, deve ser uns 23 anos no máximo. Eu 26. Gosto do futebol do Luiz. 26? 26. Já está um pouquinho mais velho.
Ele é um jogador que é um coringa, mas não há dúvida alguma. O empresário é bom, viu, Edu? O restante é isso mesmo. A Ponte vai apresentar novidades agora no mês de julho, na abertura da janela, essa informação que nós temos. Então vai mudar muita coisa, entendeu, Edu? Então é assim, quando não há dinheiro, você tem que ir na criatividade, né? E às vezes pegar o que está no mercado. E nem sempre na prática funciona, Edu. Olha, já o Tigrão analisando a Sexta-feira da Ponte. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê, Tigrão, Aroma das Ervas sensacional. E o Valmir mandando aquele abraço pra você, Tigrão. Valmir, grande amigo nosso, nos auxilia muito aqui nos programas, arrumando gente pra gente entrevistar. Grande Valmir, aquele abraço e emendando o Tigrão. Diga lá, e essa macaca? Um abraço também pro Valmir. Valmir é um cara sensacional e ouvinte fiel e tá sempre colaborando aí, trazendo informações. Tem um grupo de WhatsApp aí gigantesco de ex-jogadores do Guarani das décadas de 70 e 80. Acho que tem até de 60 ali, viu? Babá, eu fui num evento aí que estava o Babá. O Babá é do Guarani da década de 60, né? É. Abraço pro Valmir. E falando da Ponte, Edu, é assim, né? Daqui a pouco vai chegar aí uma mensagem para você, como chegou agora do nosso querido amigo lá da Chácara Primavera. Mas tá vendo, seus corneteiros? Isso é para tapar a boca de vocês. Vocês ficam falando que a Ponte não sabe jogar em casa, que não consegue marcar gol, que não consegue ser propositiva. Vai sobrar para nós isso aí, você vai ver. Tá aí, ó. Meteu 9. Acho que é melhor um jogo treino, mesmo com um adversário bem abaixo, em termos de nível técnico, do que aqueles que a Ponte está enfrentando na Série C. Mas é melhor do que ficar só jogando, só treinando dentro do elenco. Só coletivo, treino tático, só companheiro contra companheiro. E aí aquela preocupação de não machucar, aquele negócio todo. Então não dá para questionar aqui, não dá também para sair soltando fogos. Ó, o Alberto agora encontrou a maneira de jogar em casa. Agora ele achou o jeito. Tá aí, ó. O time virou um Bayern Munique. Né? Não é assim. Então, melhor que tenha vencido. Eu acho que é sempre válido poder fazer essas observações. Tá trazendo aí pro time de cima. Ele começou como titular hoje. Esse menino Gabriel, que vem da base, que é lateral esquerdo. Né? O último lateral esquerdo que a Ponte trouxe da base foi o Jean Carlos. Bem que lembrado, poderia, bem inclusive, lembrado. já ter dado frutos aí pra Ponte. Mas, infelizmente, o menino com uma carga aí de infelicidade muito grande. Desde agosto, já com Tigrão. 2 ou a terceira cirurgia no joelho. Desde agosto Acho que ele que não joga. Pois é, mas já vinha parado, voltou e machucou de novo. Assim que voltou, machucou de novo. Vai passar de um ano aí, né? Até que faz a transição, aquele negócio todo. É bom de bola o Jean Carlos, tem técnica,
mas a parte física, a parte clínica dele tem comprometido. E agora vem o Gabriel, lateral esquerdo também. Já tinha vindo o João Gabriel, que você falou agora há pouco aí, lateral direito. Então você vê, apesar da questão aí da fragilidade do adversário, vale, não vale, acrescenta, não acrescenta, mas olha, já viu em ação um menino da base contra Cavalão de fora. Não é dentro ali do sub-20. Então eu acho sempre positivo. Aí ganhou, fez os gols, alguns jogadores aí, né, indo para a rede, e legal. Seria muito melhor se tivesse sido a prática realizada contra um time de uma prateleira um pouco acima. Mas também a gente sabe que não é muito fácil. Então ganhou, movimentou, fez lá os gols. Ele pôs um time no primeiro tempo e um no segundo, foi trocando todo mundo. Eu acho que, mesmo fazendo essa ressalva de que poderia ser um adversário de maior gabarito, ainda assim eu acho válido, viu, Edu? Bem lembrado, esqueci do Jean Carlos, né? Tá paradão faz tempo aí, porque revelação na lateral esquerda, né? Já comentava aqui, não é tão comum assim. Olha, diga. Não, que eu falei que o Luiz Felipe tem 26, mas ele fez aniversário já esse ano, então ele tem 27. Ah, tem 27 anos. E o contrato dele tá aqui, deixa eu ver, vai até 30 de abril de 2028. Luiz Felipe, né? Você sabe que ele não é titular. Arrumou serviço longo, hein, Edu? Arrumou serviço. Bom, e ele sempre foi, assim, uma alternativa, parece o Edu né? lá na Bendix. Mas, o Luiz Felipe, você quer ver aos poucos, ele tem exatamente 80 jogos pela Ponte. 80, né? E boa sorte para ele também. É o seguinte, eu tenho prêmios aqui, hein? Eu tenho prêmios, um rádio portátil Mondial, mais um par de ingressos para o show da Orquestra Rock Tributo ao Queen. Tigrão vai nessa. Eu vou no Demônios da Garoa. O Alquim, boné exclusivo da rádio, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. É o segundo prêmio. Terceiro prêmio, rádio portátil Mondial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. E o quarto par de ingressos, Hop Hari. Mais um rádio portátil Mondial. Então é o seguinte, tem que ser a pessoa, tá? Então hoje é sexta, segunda, terça e quarta. Vai estar à disposição do comercial aqui na Band. Segunda, terça e quarta para retirar. Mas tem que ser o ganhador. Se você não puder, por gentileza, me desculpe de falar isso. Obrigado pelo seu carinho da audiência. Mas não participe, porque não adianta dar o seu RG, seu documento, para que alguém da família ou amigo venha aqui pegar. A Bandeirantes não vai entregar o prêmio, tem que ser exatamente você, tá bom? Pense nisso. Vou dar uma faturada. Sugestão de PP. PP na mesa, bebê comigo aqui, Breno Beretta. PP, dá um close no bebê, Breno Beretta, meu grande amigo. Olha lá, você tem quantos anos, Breno? Olha, vou... Não enrola não, cara. O que é? O que tá enrolando? Não, eu ia pedir pra você chutar, Edu. Quantos anos eu fiz em fevereiro? Não, mas você novíssimo. Você tá com 27. Oi. O Edu, tô feliz pelo que você falou, você falou agora, hein? Quanto que tá? Fiz 40 esse ano, Edu. Mas não é 40? Esse ano. Eu não sei como é que tá por dentro, mas por fora tá muito bom, Breno. Sensacional, parabéns, né? Você saiu daqui... Faço exercício todo dia. Vocês naquela época já correu na lagoa, né? Corro na lagoa. Um dia eu corro na lagoa e o outro eu faço academia, jogo futebol também. Se você conversar com o CH, com o Boris, com o Greg, você reforma o cabelo também. É outro que vai reformar o cabelo, hein? Close nele, Pepe. Olha lá, olha o cabelo do Breno. E não tá pinto aí, tem gente que acha que eu pinto. É original? Original, Edu. Que nem meu Fusca 66? Original. Sensacional. Parabéns, garoto. Obrigado, Edu. E aí, Tigrão, tá bom, menino ou não, Tigrão? É complicado, Edu. Oi? Esse negócio de pintar é complicado. Eu passei aqui em Valinhos outro dia numa placa e vi num salão aí. E vi uma... Eu vi uma placa escrita assim, corta o cabelo e pinto. Olha eu, Olha eu vou faturar. E na sequência... Acelerei o carro, velho. Que corta cabelo e pinta o quê, porra?
Vamos faturar na sequência um sorteio e o noticiário do Bugre, agora 18h18. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Botafogo, atual campeão da Libertadores, que se agigantou diante do vencedor da Liga dos Campeões e venceu o PSG pelo placar de 1-0 no estádio Rose Bowl. Segunda rodada, fase de grupos do Mundial de Clubes. 1-0, portanto, para o Botafogo, gol marcado pelo Igor Jesus ainda no primeiro tempo. O Botafogo atuou com John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, depois Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Alain, Arthur, depois Montoro, Savarino e depois Santi Rodrigues, Igor Jesus. A equipe portuguesa, Renato Paiva. O PSG, Donnarumma, Hakimi, Lucas Beraldo, Pátio e Lucas Hernandes, depois Nuno Mendes, Zaire Emiri, depois Fabian Ruiz, Vitinha e Mailu, depois João Neves, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, depois Barcolá, Doué, depois Lee. A equipe do técnico Luiz Henrique. Como eu disse, o único gol do jogo do Botafogo, Igor Jesus, a 35 minutos do primeiro tempo para um público de quase 54 mil torcedores no Rose Bowl. A arbitragem foi do Dwayne Fisher, do Canadá. Deu Botafogo, vitória do Fogão, 1-0 para cima do PSG. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Muito bem, vamos ao sorteio, hein? O Beno Berê tá me ajudando aqui. Atenção, agora será sorteado um rádio portátil Mondial. Mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Esse show do Queen, deixa eu ver aqui, vai ser quando, hein? Vai ser... Está aqui no papel, vai ser no dia 5 de julho. É um sábado, no Expo Dom Pedro, que chique, aqui em Campinas, hein? Onde 100% da renda será revertida ao Boldrini. Que coisa linda! Olha que maravilha, Boldrini, sensacional, uma referência mundial, Boldrini.
referência mundial. Impressionante o trabalho feito pelo Bodini com as crianças que precisam de cirurgia, problema facial terrível. Dona Silvia Brandalize, que Deus a ilumine sempre, essa mulher maravilhosa. Então, 5 de julho no Expo Dom Pedro, atenção, hein? Breno, eu vou deixar com você para anotar para mim. Tá aqui, Breno. Pode pegar. Tá sem caneta? Tô sem caneta, vou anotar. Não, arruma uma caneta boa aqui pra você. Essa é pra aparecer no YouTube, É mais bonitona. A letra de forma, hein, Breno? Eu só quero ver, hein? Fica tranquilo. Atenção, vamos lá. Já tem? Atenção, hein? Ganhou Nicolas Araújo Teles de Assis. Deixa eu anotar, esse é o primeiro, hein? Ô, Nicolas, muito obrigado, hein? Segunda, terça e quarta aqui na Bandeirantes, tá bom? Segunda, terça ou quarta, horário comercial, tem que ser o próprio Nicolas Araújo Teles de Souza, tá bom? Bebê, repetindo o prêmio que ele ganhou, tá no papel ali, bebê. Aí, ele ganhou, Edu, um rádio portátil da Mondial, mais um par de ingressos pro show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Foi isso que ele ganhou. E para participar, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, vai ver o Edu, o Breno, o Tigrão, o CH, e no cantinho em cima, assim, tem um íconezinho assim, você clica, abre um formulário, você preenche e participa. Deixa eu ver se eu entendo aqui bem, Brenão. Tá boa a letra, Edu? Sensacional, entendi. Sabia que essa semana eu fui pegar minhas canetas em casa, Edu? Eu tenho algumas canetas bonitas, peguei 3. Fui escrever, nenhuma delas tá funcionando. Imagina quanto tempo que eu não tava escrevendo, Edu. Mas você falou que usa papel no campo e tal. Mas eu não tava fazendo jogos, eu fazia só o policial na TV, Edu, ultimamente. Qual foi o seu último trabalho na TV? Foi no SBT. SBT. É só enterro, velório, gente morta, só esse tipo de coisa, Edu. Que horror! Olha lá o Zé de cima falando pra você. Você chegou a pegar o Datena, não? Sim. Então, nesses 6 meses que ele ficou no SBT, ele me chamou várias vezes. Na tela, Breno Pereta, direto de Campinas. Ele até falou, seu sobrenome é um bom sobrenome pra programa policial, né? Mas é uma barra, hein, Breno? Já pensou? Agora, tem seus macetes também fazer policial, né? Porque... É gostoso, viu, Edu? Depois eu peguei o ritmo. Você chegar, por exemplo, você chega numa ocorrência, o cara tá lá já com o papel laminado em cima, né, Edu? Cheio de tiro, a rua cheia de sangue, então, esse tipo de coisa. Eu fico imaginando, mas uma coisa tem boa, o delegado gosta da entrevista. Gosta, a maioria gosta. A maioria dos delegados, eles adoram dar entrevista. Vem esclarecer. Tem um ou outro que não quer falar, mas a maioria gosta. Mas tem um esquema, o repórter tem que ter um esquema, saber as amizades e tal, porque a polícia também avisa, né? A polícia avisa também. Avisa que vai ter coletiva a tal hora. Quando tem essas 6 da manhã, quando a federal tá na rua, eles avisam, pô. Porque eu vejo os caras, o câmera, pegar a saída das viaturas. Aliás, como é que Edu, eles ficam sabendo? Um dos delegados mais legais que tem é o delegado da Polícia Federal aqui de Campinas, o Dr. Edson de Souza. Ele é espetacular, aquele cabelão dele, né? Exatamente. Parece um centroavante argentino. Mas ele nunca recusou uma entrevista, ele pode fazer a coletiva, na sequência ele faz ao vivo, individual, com todo mundo. Um dos maiores delegados da Polícia Federal é o doutor Edson de Souza. Espetacular, ele tem um carrão branco, ele anda sozinho, cara. E ele é de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, ele tem, esqueci a marca do carro dele, é branco, e ele anda tudo com os vidros abertos. Aquele cabelão, você viu um cara com aquele cabelão, você já identifica, né? É uma figura conhecida. E depois outra, o aeroporto de Viracopos, o que ele fez aqui, nossa, o aeroporto é uma prisão atrás da outra. Atrás da outra. Ele fez uma evolução espetacular no aeroporto. Todo dia ele com droga. Aliás, Edu, quando a imprensa chega lá na sede da Polícia Federal, tem sempre um bolinho, um cafezinho, esperando a imprensa. O tratamento é diferenciado. Nem clube de futebol tem esse tratamento. Não tem, mas a Federal é espetacular. Parabéns, doutor Edson e toda a equipe. Olha, um abraço aqui para o amigo, João Esteves, hein? O João Esteves, em São Paulo, meu particular amigo, trabalha com ele na Bendix, rapaz, no Brooklyn. E lá ele encontrou o aroma das ervas. Eu vi você falando isso pro Batista, viu, João Esteves? Fez aniversário, inclusive, essa semana. Um abraço. Muito obrigado, meu amigo.
Vamos lá, agora, daqui a pouco o segundo sorteio, hein? Agora, 18h28, vamos para o noticiário do Bugre, Vinícius Abarca e a sexta-feira do Guarani. Oi, Edu, um grande abraço a você e a todos os ouvintes do Esporte em Debate. Chegando com as informações do Bugre, o Guarani que anunciou no início da tarde de hoje a saída do atacante Cristiano. O clube alviverde formalizou então nesta sexta-feira a rescisão de contrato do atacante em comum acordo, é claro, com o jogador e também com o São José, equipe do Vale do Paraíba, que é detentora dos direitos econômicos do atleta, né? O atacante Cristiano, que disputou apenas 5 partidas pela equipe alviverde e as 5 saindo do banco de reservas, cerca de 130 minutos somente o atacante Cristiano esteve em campo com a camisa do Guarani, não marcou nenhum gol, nem deu nenhuma assistência, recebeu apenas um cartão amarelo, então é uma saída aí que não vai deixar saudade no torcedor alviverde. Enquanto isso, o elenco bugrino segue na preparação para a próxima partida contra o CSA, duelo marcado para o dia 28 de junho, um sábado às 5 horas da tarde. O Bugre que só vai ter folga no domingo, né? Então o elenco ainda treina neste sábado e também de segunda a sexta-feira da semana que vem e sabe que uma vitória contra o CSA pode deixar a equipe no G8 da Série C pela primeira vez na competição ou também aproximar a equipe aí neste grupo de classificação. Quem falou com a imprensa durante esta semana foi o lateral esquerdo Emerson Barbosa, né? Além de projetar o jogo, também falar sobre a importância do técnico Marcelo Fernandes, ele teve um momento descontraído na coletiva, né? Ele foi perguntado sobre aquele gol que ele marcou contra o Retrô, se ele chutou ou cruzou aquela bola lá que na ocasião o Bugre abriu o placar contra a equipe pernambucana. Vamos ver o que ele falou. Não vou falar que eu tentei cruzar, né? Bati no gol. Cara, fico feliz, né? Porque quando o resultado vem, como eu falei, né? A gente é reconhecido por isso. Se infelizmente a gente tivesse perdido, ninguém estava falando sobre isso. Mas eu tenho jogado nessa linha mais na frente, né? Tenho chegado bem, tenho ajudado o time. A confiança é diferente, né? Você está mais confiante para chegar com o apoio do grupo ali. Eu fico muito feliz por essa fase que eu estou vivendo. Emerson Barbosa, que também vive uma fase artilheira no Guarani, né? Ele marcou 2 gols já nesta Série C, o artilheiro da equipe na competição ao lado de Bruno Santos e é peça fundamental no esquema de Marcelo Fernandes. Durante a coletiva, ele também foi perguntado sobre essa mescla de atletas, né, entre a Série C e a Copa Paulista. O técnico Marcelo Cordeiro utilizando jogadores que não têm muita minutagem na Série C na Copa Paulista e ele comentou aí sobre a importância desta outra competição em que o Guarani está participando, inclusive venceu na estreia aí o Paulista por 2-1 na última segunda-feira. O elenco recebeu super bem, porque nós somos profissionais, né? Nós somos contratados, nós trabalhamos pelo Guarani, então independente de onde for, nós temos que atuar. E por um lado eu acho até bom, os jogadores que não estão tendo tanta oportunidade vão ter oportunidade de jogar, de mostrar o seu trabalho, né? De estar ali dentro da arena, de poder mostrar o seu trabalho. E como o Marcelo falou, não tem titular, não tem reserva, como o caso do Dilson, né? Ficou suspenso, ele jogou. Então todos nós estamos à disposição. Se precisar, a gente vai estar ali para ajudar, porque o Guarani é muito maior do que o atleta, né? Ainda falando sobre a Copa Paulista, o Bugre que volta a campo amanhã contra o Primavera em Indaiatuba e a escalação utilizada por Marcelo Cordeiro deve ser a mesma que entrou em campo na última segunda-feira contra o Paulista, o Bugre que defende a primeira colocação do Grupo 3 da Copa Paulista. Falando um pouco agora de novo sobre o profissional, probabilidades, Edu. O Guarani tem 21% de chance de classificação à próxima fase da Série C e apenas 15% de chance de ser rebaixado. Esses números foram divulgados pelo perfil oficial da Série C nas redes sociais. Então o Bugre lutando aí por uma vitória na próxima rodada para encostar de vez neste G8 da Série C. O Bugre que deverá ter força máxima neste duelo, né? Já que o atacante Rafael Bilu sentiu um problema no ombro durante o duelo contra o Itabaiana, mas já está recuperado e treina normalmente com o elenco. Edu. Vinícius Abarca, muito obrigado, hein? E a sexta-feira do Guarani, então o Emerson Barbosa disse que não cruzou, ele chutou lá contra o Retrô. O Tigrão comentando agora sobre o Guarani. Outra coisa também, na Copa Paulista, o Breno me ajudando aqui, o Guarani joga amanhã, né? Isso, amanhã, 3 da tarde. 3 da tarde. Então esse momento do Guarani, viu, Tigrão? De inclusão na Copa Paulista. O Guarani vai disputar a Copa Paulista. No momento não tinha caído a ficha ainda. A Copa Paulista, de repente,
O Guarani faz uma Copa Paulista incluindo jogadores que não se aproveitassem no profissional, na Série C, aproveita jogadores da base e tem aí o Ryuta Takahashi, né? Que vem ganhando a simpatia dos torcedores contra o Paulista no Brinco, na última segunda-feira. Agora ele venceu por 2-1. O público foi de 1.294, renda de 6.700. Guarani teve um prejuízo de 19 mil. Mas a tendência é crescer, né? Esse público também custa R$5 com a camisa do Guarani. A Copa Paulista estava frio também. Mas... Na verdade, com a camisa não, viu, Edu? Não? É R$10, mas eu até questionei se era 5 com a camisa, mas 5 só quem tem direito. Isso. Professor da Exatamente, rede. Estudante. É porque com R$5 também, não... eu falei aqui... Mesmo assim já deu prejuízo, né? Pois, mas na padoca, um café com pãozinho com manteiga sem ser na chapa... Se você levar R$10, você tem que ficar lá pra lavar o prato. Ou você toma o café ou você come o pão com R$10. 5 realmente é um valor bem simbólico mesmo. Então dá R$10, né? A maioria paga R$10 para ver o jogo. Obrigado, não, Breno. Foi bom você ter corrigido aqui. Enfim, esse momento, né, de Copa Paulista, o aproveitamento, Marcelo Cordeiro no comando aí do time na Copa Paulista, na Série C, Guarani com 9 contratações, o Bruno Santos estreando, fazendo 2 gols, tem um argentino aí estreando também um meia que o Guarani não tinha. Quer dizer, o Guarani ainda não melhorou, tá? Tem uma projeção, uma perspectiva de que coisas boas virão. Agora pode entrar no jogo. Outro dia mesmo tem uma coletiva. Quando que foi, Breno? Tem a coletiva do Marcelo Fernandes, bomba, né? História do bomba aqui no Brinco. Foi um jogo aqui no Brinco. Aí foi um jogo que o Guarani não venceu. Mas enfim, teve esse tipo de problema aí. Lembro. E agora eu vou vendo esse momento diferente. Tigrão, a sexta-feira do Guarani. Edu, o Guarani vive um momento mais leve, né? O Guarani recupera aí a autoestima, a confiança. Você viu aí o astral do lateral esquerdo do Guarani falando, rindo, alto astral, né? Então o Emerson Barbosa, não, que cruzar o quê? Metia a borracha pro gol e tal. Se for o jogo lá de Recife, de São Lourenço da Mata, contra o Retrô, lá na Arena Pernambuco, e eu também acho que ele chutou. Então a gente percebe que o clima é outro. Depois dessas 2 vitórias consecutivas, depois que o Guarani anunciou as contratações, sobretudo do Bruno Santos, do Cicinho e do Diego Torres, que é o meia argentino ao qual você se referiu aí, eu passei a defender o seguinte ponto de vista. Não falo mais da possibilidade do Guarani ser rebaixado. E olha que ele estava na zona de rebaixamento. Falei, daqui para frente as minhas análises serão apenas e tão somente na direção da classificação. E tá aí o Guarani. Claro que ele precisa primeiro ganhar do CSA. Não é fácil. O CSA está na frente, é o 5º colocado. Mas ganhando do CSA e contando com uma combinação de resultados grande, acho que são 5 resultados aí que tem que dar tudo certo, ou seja, resultados que favoreçam o Guarani, ele pode entrar já no G8 nessa rodada que vem aí no dia 28. Então veja você que mudou completamente o panorama. Mas é uma questão do trabalho da nova comissão técnica, que em 18 pontos disputados ganhou 11, é um percentual bastante alto, passa dos 60%. E tem também a questão dos reforços. Não estou aqui menosprezando, o Guarani contratou 9. 9. Dispensou somente 1 até agora, que é o Cristiano, que realmente não deu certo, que volte lá para o São José e dê sequência à sua carreira, mas no Guarani a coisa não deu encaixe. Então, sabe quantos jogadores o Guarani tem no elenco hoje, Edu? No elenco profissional? Quantos, Tigrão? 40. É gente pra chuchu. Nossa. Então dá para o Marcelo mexer o doce e dá para municiar também o elenco que está disputando a Copa Paulista, do Marcelo Cordeiro. Aliás, os 2 treinadores do Guarani são Marcelo, né? Marcelo Fernandes e Marcelo Cordeiro. Então, ele vai rodando esse elenco aí. Veja, por exemplo, o Samuel.
Ele não deu certo até agora, não conseguiu entrar em forma, não estava no peso ideal no time da Série C. Mas estreou junto com o time da Copa Paulista aí contra o Paulista de Jundiaí e fez 2 gols. Foi 2-1, os 2 gols foram dele. Então eu acho, apesar do investimento, você viu aí, você acabou de dizer que o Guarani levou um preju aí de 26 pilas, é bastante, principalmente num momento de pouco dinheiro. Mas vai que o Guarani ganha essa competição aí. Vai que é campeão dessa competição aí, e já largou bem. E aí? Só para participar da primeira fase da Copa do Brasil, 1 milha. Foi esse ano aqui, de repente ano que vem pode ser até mais. Entendeu? Da primeira fase, agora se for passando vai dobrando, triplicando, quadriplicando, quintuplicando e vai levando, o céu é o limite. Então eu acho que o Guarani acertou, primeiro, em algumas contratações pontuais que vêm resolver problemas crônicos. Veja como foi precisa essa janela de contratações, como ela foi precisamente aproveitada pelo Guarani. Não tinha um meia, desde a saída do Luan Dias, que voltou lá para o Água Santa. Lateral direito, o Justen não pega a camisa, né? Aí veio esse menino que veio lá da Inter de Limeira, também não consegue se firmar, JP Galvão. É isso, né? Não consegue ser titular, pega, entra, ganhou a titularidade, não segurou, entrou com o jogo em andamento, não segurou. Pá, Cicinho. Então trouxe o Diego Torres. Resolveu um problema crônico. O time que não tem cérebro não chega em lugar nenhum. E com agora um jogador que faz com que o time jogue ao redor dele, em torno do qual gravitam as principais jogadas do Guarani, a coisa muda de figura. Já mudou no jogo contra a Itabaiana. Então resolveu o meio de campo, pá, resolveu a lateral direita e resolveu o comando de ataque. Nem Denis Júnior, nem Samuel, ninguém pegou a camisa e falou, é minha, chamou a camisa de minha nega. A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Não, ninguém fez isso. Agora chegou o Bruno Santos aí, estreia, 2 gols. 2-1 para o Guarani, 2 gols de Brunão. Então veja, 3 posições que a gente falava aqui desde o Campeonato Paulista. Porque na verdade o Luan Dias, ele foi embora ao final da Série B. Então o Guarani jogou todo o Campeonato Paulista e toda essa primeira fase, até praticamente aí metade do primeiro turno, sem ter o meia. Agora arrumou a casa. Então a tendência é que o Guarani cresça, a tendência é que o Guarani se classifique e se qualifique como um dos favoritos, um dos postulantes de peso para brigar pelo acesso aí na próxima fase, onde nós teremos 2 quadrangulares, né? Vão se qualificar 8, aí é primeiro contra o 8º, 7º contra o 2º, o 3º contra o 6º, aí o 4º contra o 5º. É assim que funciona. Aí 2 quadrangulares, 6 jogos. Você joga só dentro do grupo. 6 jogos, 3 de ida e 3 de volta como mandante. E aí? Ficando entre os 2 primeiros dos 4 que vão jogar esses 18 pontos, 6 partidas, ficando em primeiro ou segundo já subiu. Vai vendo. Então passar de fase agora, ficar entre os 8, é mais difícil do que ficar entre os 2 primeiros no grupo de 4, que faz o quadrangular, os 2 quadrangulares na próxima fase. Ah, mas os times são mais fortes. Vão se classificar os melhores, mas é tudo muito nivelado. Tá aí, ó. Maringá começou voando, deu uma caída, a Ponte deu pinta de que ia deslanchar de vez, já perdeu a liderança, o Ituano já foi líder, tá em 8º. Não tem timão. Não tem papão, bicho papão. É tudo muito nivelado. Então eu vejo e projeto o Guarani daqui para frente, olhando uma ponta só. A ponta da classificação entre os 8, principalmente pelas contratações muito bem executadas, pelo menos essas 3 que eu citei, sem menosprezar as outras 6, mas essas 3 foram pontuais e na mosca.
Não foram nem na mosca, foram no olho da mosca. Então agora, a partir de agora, o Guarani luta e eu vejo essa perspectiva. Apenas olhando para uma ponta. E essa ponta é a ponta da classificação entre os 8. E a disputa, a participação na Copa Paulista, Paulista, com um elenco desse tamanho, me parece acertadíssima e pode sim, como não, dar certo, ganhar a competição e arrumar uma vaga importantíssima para o calendário do ano que vem na Copa do Brasil, que é o torneio que melhor remunera no futebol brasileiro. E você brilhantemente levantou o número, eu passei aqui, falei, mas não é possível tudo isso, o Tigrão falou o número de jogadores do elenco do Guarani, o Breno fez um levantamento, alguns saíram, né, Breno? Qual é a sua conta, Breno? O elenco? Pode ser que eu tenha comido bola em algum, mas a minha conta tinham 39 e com esse que saiu hoje, com o Cristiano, ficou 38. Saíram aqui nas minhas contas o Cristiano hoje, né? O Pedro Manuel do Mirassol, que foi pro Mirassol, o Caio Christian, que foi pra Inter de Limeira, o Anderson Leite, que foi pro Paysandu e o Daniel Henrique, que foi pro Grêmio Prudente. Eu contei aqui 38 nesse só atual elenco. Dos que estão jogando a Série C, né? Sem contar... Quer que eu passo eles, Edu? Dá tempo de passar? Dá tempo, porque é o seguinte, tem o pessoal do Sub-20 que também ajuda na Copa Paulista. E pra falar nisso, o Guarani jogou hoje no CT do Guarani, foi no CT aqui, Guarani 2, Comercial de Tietê 0. É Sub-20, hein? Paulista Sub-20 hoje, Guarani 2, Comercial de Tietê 0. Esses que jogaram hoje não vão atuar amanhã em Indaiatuba pela Copa Paulista. Amanhã, 3 da tarde, Primavera e Guarani, Copa Paulista. E o próximo jogo do Guarani aqui é dia 30 de junho, Copa Paulista, segunda-feira de novo, 7 da noite de novo, Guarani 15 de Piracicaba. Lembrando que o ingresso custa R$10. Elenco do Bugre, Breno Beretta, já o CH, comentando também a sexta-feira do Guarani. Elenco do Bugre, Edu, goleiros. Aí vocês me ajudam aí, se eu esqueci de alguém, eu vou passar todos que eu tenho aqui. Goleiros, o Andrei, Fred Conte e o Emerson Júnior. Zagueiros, Rafael, o Tite, o Márcio Silva, o Léo Coutro, o Lucas Rafael, o Diogo Silva, o Alisson e o Alan Santos. Laterais, Cicinho, JP Galvão, Lucas Justen, Cauê Rafael, Emerson, Vinícius Cauê e o Vitinho. Volantes, Caio Melo, Giovani, Kelvin, Matheus Sarará, Natan e Vinícius Iuge. Meias, Diego Torres, Isaac, Cauã Jesus e o Pablo. E os atacantes, Bruno Santos, Mirandinha, Deni Júnior, João Vitor, Lucas Macedo, Luiz Miguel, Rafael Bilu, Raí Nascimento, Ryuta Takahashi e o Samuel. Olha, e o CH comentando agora, obrigado, viu, Breno? Sensacional o levantamento. CH comentando também, e eu emendo, assim como fiz com a Ponte, alguns jogadores do Guarani contratos. Esse pessoal que chegou agora aqui, interessante, o Cicinho, ele fez o contrato até 30 de março de 26, então chega e fica pro Paulista também. O Diego Torres, que tem hoje o maior salário, ele fica até novembro de 2026. Claro, pode ser negociado e tal, mas assim, fica esse ano, Paulista ano que vem, Brasileiro ano que vem. Bruno Santos, que fez os 2 gols, contrato, esse já é menor, né? Até 30 de outubro de 25, é o que deu pra fazer, tá? Ele fica até a final da Série C, Bruno Santos. O Rafael Bilu, ele tem, é novinho o Bilu, hein? O Bilu acho que tem 20 ou 21 anos. Vê pra mim, Breno. Já Rafael vou Bilu. ver nesse minuto. Ele vai ver. Ele tem contrato até dezembro de 26. Rafael Bilu. Ele tem uns treco-treco no rosto, não tem? Tatuagem, tatuagem, tá cheio de tatuagem. Parece no que rosto. o trem passou lá, coitado. Ele tem no pescoço e no rosto. Dos dois lados do rosto. E a hora que eu vi o Bilu, pensei que fosse, sabe quando você limpa os olhos assim? Falei, nossa, minha vista. Não, é ele, o Bilu. Ele tem 26, Edu. 26 anos? 26? Fez em abril, 26. E você sabe que o nome dele é Rafael Bilu Modesto. O nome dele é Rafael, o Bilu é sobrenome, Rafael Bilu M.U. Modesto. Contrato então até final de 26, o Bilu. E o Caio Melo, outro jogador interessante também,
participou dos 2 gols aí, ele vai até outubro de 25. CH, a sexta-feira do Bugre. Sexta-feira do Bugre, com muito trabalho. Eu acho que esses jogadores, é muito interessante essa situação de os novos contratados, porque a maioria desses novos contratados, pelo menos os mais famosos, né, vamos chamar assim, tem contrato mais longo, né? E o Guarani, até o final do ano, vai definir a sua vida em relação à SAF. Então, o presidente veio na tela da Band, não podia dizer mais o que disse, evidentemente, mas nitidamente esses jogadores já foram contratados pelo possível dono da SAF do Guarani. Mas vamos aguardar. Por isso, talvez alguns contratos mais longos, porque se o Guarani tivesse uma incerteza, não faria contratos mais longos, nem poderia, não é? Não sabe o que vai disputar o ano que vem, por exemplo, né? Se vai subir para a Série B, se vai para a Série C, né? Agora a Série D já tá encaminhado que o Guarani não corre mais risco, ou corre um risco muito pequeno. O trabalho está sendo feito de maneira coerente, na minha opinião. O Marcelo Fernandes tem encontrado, e foi só uma partida, ele encontrou nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, um jeito do Guarani jogar muito melhor do que ele vinha o Guarani praticando. O futuro não dá para projetar, tem a expectativa e a sinalização. Agora, certeza absoluta que o Guarani vai pegar no breu daqui para frente é muito difícil. Falta muito tempo para o jogo, Edu. E esse vai ser um teste de fogo para esse time do Marcelo Fernandes, a próxima partida contra o CSA. E explico. Esse time tem uma das melhores defesas do campeonato, só tomou 7, só perdeu um jogo. Um jogo. Então é um time que marca muito forte no meio campo. Então vamos ver se o Guarani tem desempenho, se tem a parte individual, coletiva, encaixada para poder vencer esse desafio. Não tem jogo fácil, mas esse contra o CSA, nesse momento, na minha opinião, é a hora da afirmação. Se o Guarani conseguir vencer do CSA, eu já começo a trilhar uma outra opinião, que por enquanto é de muita cautela. Eu acho que o Guarani foi ao mercado, contratou bem. Na primeira partida, a impressão que ficou foi boa. O Marcelo Fernandes, todas as vezes que ele tem tempo para treinar, o time melhora na mão dele. E é nisso que eu estou acreditando, apostando e projetando, que no próximo jogo vai ser melhor do que a última partida. Espero que seja assim. Agora, eu espero mais 10 dias para dizer, né, na minha opinião, no meu conceito, na minha verdade, o que o Guarani vai fazer dentro dessa competição, Edu. Olha, já o sorteio, hein? Já o sorteio. Olha, presta atenção no IGA Atacado, que tá demais. O IGA está demais, hein? Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais! A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno e saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Encontre produto Seara no IGA Atacado, o maior atacado da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança e Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chega fácil de BRT, do Terminal Campo Grande. Olha, se for de carro, tem estacionamento coberto no local, também nos Amarais.
em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e no Mega Loja de Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Aliás, vou falar porque saiu na imprensa aqui, então eu vou falar aqui. Foi divulgado, o Iga sensacional. Ele não sei quantas o Iga ele doou para a campanha do agasalho, não sei quantos cobertores. Você descobre para mim, bebê, você que é bom na internet aí também. O Iga Atacado, ele pegou, enquanto isso nós vamos fazer o sorteio aqui, mas você pode ver depois também. O Iga tem um coração gigante, né? Se falar tudo que o Iga fez, o que vão atrás do Iga, você já pensou, as entidades assistenciais, tudo vai falar com o Iga, sensacional. Eu tô vendo aqui maravilhoso. Que foi doado, Edu, 2.000 cobertores ao Paço Municipal. Você que você é bom de internet, a campanha da prefeitura, né? Isso. E do quanto de cobertor? 2.000 cobertores no dia 13 de junho. Sensacional. Esse mês, né? O Iga é espetacular. Iga, seu coração maravilhoso. E o Iga é assim com todo mundo, com a imprensa. O Iga manda pra gente aqui na Páscoa, ele manda pra gente aqui. No Natal, fim de ano, ele manda também. Dia das Mamães, o Iga tá aqui. Espetacular. O Iga é maravilhoso. Isso sem contar, Edu, tem muito time de futebol amador e até mesmo time da imprensa. Eu, por exemplo, o Iga já fez pra mim, eu acho que uns 3 ou 4 conjuntos de uniforme. Ele manda fazer e dá de presente, Edu. Espetacular. O Iga é sensacional. Tem uma fila pra falar com o Iga todo dia, viu? O homem é ocupado. Mas... O Iga é acima da média, né, Edu? Acima da média. Vamos lá para mais um sorteio. O que tá valendo aí? Tá valendo agora, Edu, um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock. Nem dei tempo para fazer os tambores, né, Edu? Tributo ao Queen. Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Eu ganhei um essa semana, é muito bonito, viu, Edu? Azul escuro, muito bonito. Um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Pedro Paulo Diniz, Edu. Pedro Paulo Diniz. Ô, Pedro! Pedro Paulo! Parabéns, viu? Muito obrigado. Então, é segunda, terça ou quarta, você, Pedro Paulo, pode passar aqui na Bandeirantes, horário comercial, retirar o seu prêmio, mas tem que ser você, tá bom? Não adianta que a gente não entrega, infelizmente é a regra aqui da casa, né? Então já foi 1 ou 2, eu tenho mais 2 aqui, hein? Eu tenho mais 2, eu tenho o Rádio Portato Mondial, mais um par de ingressos para o show da Orquestra Rock, tributo ao Queen. E tem também um par de ingressos para Hopi Hari e mais um Rádio Portato Mondial. Então o prêmio 3, rádio, ingresso pro tributo ao Queen, e o prêmio 4, par de ingressos pro Hopi Hari, mais o Rádio Portátil Mondial, que tem faixa estendida para você colocar em 85,7 e ouvir a Bandeirantes. Ô, Edu, diga. Oi, Breno. Que é uma curiosidade, porque o CH falou agora há pouco da Série D de dado, né? E eu acredito que o Guarani não vai cair mais para a Série D pelos reforços. A Inter de Limeira, a gente até comentava aqui essa semana sobre o empate, o Batista falava, né? Empatou com o Itabirito em 0-0 lá em Minas Gerais. Sabe quem é o técnico do Itabirito, Edu? Já passou aqui por Campinas, Felipe Conceição. Felipe Conceição. Tá no Itabirito, foi técnico do Guarani. Foi bem, né? Naquela passagem do Guarani. Felipe Conceição, isso, foi Itabirito. E o Roger, eles atacando a ponta no Londrina, estreou com vitória, ganhou de virada. Exatamente. E sabe quem que joga no Itabirito, Edu? Aí tem mais uma novidade. Jogou na Ponte Preta, depois jogou no Atlético Mineiro. Patrick, lateral direito, é reserva do Itabirito. Patrick, a gente falava da lateral esquerda, Patrick no Itabirito. Você tem alguma parente lá? Tá paquerando alguém de Itabirito, Breno? Não, né? Tenho nada. Tá Nunca certo, fui lá, Edu. Eu trabalhei no sul de Minas, mas o Itabirito não estava no módulo 1 naquela época. O Itabirito é de Itabirito mesmo. Itabirito. Vamos lá, um rápido intervalo, hein? A sequência aqui, eu vou rodar aqui o assunto com os nossos comentaristas, tá bom? E depois temos mais meia hora de programa e tem prêmios também, conforme eu disse, 18h58. E domingo, vamos transmitir futebol amador, hein? Final do Amador em Campinas, Unidos do Novo Campos Elíseos versus Dick City, tá?
Então a gente vai estar aqui 9 da manhã, 9 da manhã, domingão, estaremos abrindo aqui o concerto. O Boles vai narrar, né? Nenê Tonholo, presidente da Liga, esteve aqui, conversou, Batista recebeu o pessoal aqui do Amador. Então estaremos aqui, Boles, Tigrão, você, Breno e eu aqui. Domingo, hein? Domingo de manhã, hein? Então, sábado, amanhã, você vai dormir cedo, tá certo, Breno? Vou dormir cedo, Edu, e agradecendo também o Elcio Paiola, que acabou de me passar o material do Amador, já encaminhei no grupo, falando sobre os times, Edu, curiosidades, os times finalistas. Mas tem que dormir cedo, né, Edu? Senão não chega às 9 da manhã no Majestoso. 9 começa a transmissão, tem que chegar às 8. Chegar cedo pra deixar tudo prontinho. Gilberto Suf é o que chega mais cedo, né? Ele chega às 7. Ele acorda, nossa senhora, ele acorda o porteiro. Ele chega cedo mesmo. Nosso técnico externo, Gilberto Suf. E o gramado tá lindo, Edu. Hoje fui até lá fazer um link pros donos da bola na tela da Band. O Pelé tava lá, ele cuida do gramado, vai fazer 23 anos, Edu. Nossa, precisa colocar o Pelé, fazer uma matéria com ele. Vamos fazer uma matéria com ele. 23 anos? Vai fazer 23 anos esse ano que ele cuida do gramado, tá espetacular, Edu. Ele tava bonito. Passando a máquina, aí ele parou justamente para eu poder fazer o link, muito gentil, parou ali do lado, desligou a máquina... Aí eu fiz o link e ele voltou. Você teve no Jardim Urina também, quanto é que foi? Ponte e Sérvia Hortolândia? Foi 9-0. Eu não tive lá porque não podia entrar, Edu, mas foi 9-0. Ah, não podia entrar. Não podia entrar, a imprensa não pôde acompanhar. Olha, a gente volta já. Agora arredondou, 19 horas. Até Marco Eberlin fez gol. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Já o comentarista vai escolher um dos 3 temas, hein, para pegar e opinar aqui no Esporte em Debate. E olha, e como anda a manutenção do seu carro, hein? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de solução. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro,
protege você e toda a sua família. E revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas, nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças há mais de 32 anos oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Encontre na loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão e CH, eu começo aí com um dos comentaristas, eu começo, claro, né, senhor Deus, eu tenho 2 aqui, né? Eu vou começar com o CH, vamos lá, deixa eu ver aqui. Atenção, depois tem um na lata. Olha, vamos lá. Flamengo vence o Chelsea de virada 3-1 e assume a liderança isolada do grupo D. Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian fizeram os gols do Mengão. Essa foi a segunda vitória de um brasileiro sobre um europeu nessa Copa do Mundo de clubes. Esse é assunto 1. Assunto 2. Ei, Fogão! O Botafogo venceu o PSG. Essa vitória repercutiu na imprensa internacional. Nesta sexta-feira, veículos de diversos países destacaram o resultado 1-0 construído com o gol do Igor Jesus. Olha, uma delas, entre aspas, porrada histórica e, entre aspas, derrubado de um pedestal. Os franceses, hein? Foram 2 manchetes que se destacaram. E o assunto 3, essa é pro Boris, rapaz. O Boris, é por isso que o Boris nem veio hoje aqui, hein? A partida entre 15 de Piracicaba e Rio Branco, nessa sexta-feira, logo mais 20 horas, pela segunda rodada da Copa Paulista, vai marcar a estreia do novo gramado do Barão da Serra Negra, estádio utilizado por Inhoquim. O campo foi totalmente trocado após sofrer danos por causa dos cavalos de pau que o cantor MC Rian deu com uma Lamborghini durante um evento realizado em 9 de maio. O artista chegou a ser detido, mas fez um acordo com o clube e pagou 948 mil para que a reforma completa fosse realizada. O Boris vai falar para a gente domingo como é que está o gramado 15, como é que ficou, que com certeza ele vai ver hoje 15 em Rio Branco pela Copa Paulista. CH, qual o assunto que você fica ou quer dar uma pincelada nos 3, CH? Eu quero falar do Mundial de Clubes, começando pelo Botafogo, que foi o jogo de ontem, né, realizando uma partida absolutamente histórica, e o feito não é do futebol brasileiro, é do Botafogo, porque vencer um time do tamanho do Paris Saint-Germain, que goleou a Inter de Milão na final da Champions, que na estreia do Mundial de Clubes colocou 4-0 para cima do Atlético de Madrid no Simeone. Então não tem jeito de não dar relevo para isso. Eu não esperava. Eu falei aqui ontem que o meu prognóstico seria um atropelamento do Paris Saint-Germain. Me enganei. Ainda bem. Porque o que eu vi foi uma aula de dedicação, de mobilização e de parte tática defensiva. Parabéns ao Botafogo. Como está de parabéns o Flamengo, que num jogo complicado, onde saiu atrás, uma besteira fez o Wesley, o Chelsea fez 1-0, aí o time com bastante tranquilidade, o Felipe Luiz foi mexendo no time, e aí colocou ele, Edu, Bruno Henrique, que adora um jogo grande, esmirilhou, jogou muito, e o Flamengo fez 3-1, o Chelsea teve um jogador expulso, é verdade, no segundo tempo, mas outra vitória de outro brasileiro absolutamente correta e merecida. Amanhã tem o Fluminense. Tomara que o Fluminense vença também, Edu. Ah, tô gostando desse Mundial, hein? Tô gostando. Oi, Tigrão, 3-1 Flamengo de virada. Fogão ganhoto do PSG ou gramado do Barão de Serra Negra? Vou falar um pouquinho de tudo, bem resumidamente.
Para falar, por exemplo, que a vitória do Botafogo foi uma vitória da tática, foi uma vitória da dedicação, futebol reativo muito bem elaborado. Botafogo fez o gol e depois puxou as linhas e não permitiu a entrada do Paris Saint-Germain, brilhante. Uma aula tática do Botafogo para cima do campeão da Champions League, elevando um pouquinho aí a autoestima do nosso combalido espírito com complexo de vira-latas. Que é Europa, é porque é fim de temporada, é porque eles não estão levando a sério, é porque eles foram lá para fazer um torneio de verão. Problema deles. É um campeonato oficial da FIFA e o futebol sul-americano, sobretudo o brasileiro, está indo muito bem, como foi bem o Flamengo hoje. Né? Saiu perdendo, claro que doou o gol, uma saída de bola errada, a bola um chuta no outro, e, enfim, entregaram o ouro para o bandido na frente da cadeia, mas depois a equipe do Chelsea acabou perdendo um jogador expulso, o Flamengo virou o jogo, meteu 3-1 e chocolatou, tocou a bola, a torcida gritou olé, foi uma festa. Então a gente começa com muita alegria, aliás, é muito cedo, tem muito jogo pela frente, mas a perder um pouquinho esse complexo de vira-latas, entre parênteses, complexo de inferioridade do futebol brasileiro, clube e até seleção, né? Nossa seleção também, Deus do céu, hein? Já tá aí completando, ganhou a última em 2002, agora 26, ano que vem, que é a próxima Copa, quer dizer, que vai ser realizada a próxima Copa, já teremos aí 24 anos nos separando da última conquista. Então, complexo de inferioridade, baixo astral, vende todo mundo. E tá aí, ó, jogadores brasileiros, claro que tem muito enxerto de jogador, sobretudo sul-americano, mas clubes brasileiros mantendo bons elencos e fazendo bonito até agora, volto a dizer, é muito cedo, vamos esperar o mata-mata. Talvez os europeus já tenham sacado o seguinte, a gente vai se classificar de qualquer jeito e depois no mata-mata das oitavas para frente, aí a gente bota para quebrar. Mas por enquanto a impressão está sendo muito boa. E a impressão que tive hoje do Flamengo foi sensacional. E o negócio do cavalo de pau lá em Piracicaba rendeu para o 15, né, Edu? Ah, vou dar um cavalo de pau com a Lamborghini aqui porque eu quero me aparecer. Aí foi lá o cantor, foi até preso, claro que saiu rapidinho, fez um acordo. Só que eu acho que antes do cavalo de pau, ou dos cavalos de pau, o gramado não estava tão bom como ficou agora. Porque o 15 aproveitou a oportunidade que o cara fez um acordo para não ficar engaiolado, e aí fez... Engaiolado é bom, né, Edu? E aí fez o seguinte, já reforma tudo, companheiro. Aqui vai drenagem, já fez tudo novo. 900 paus é uma grana pesada, hein? Não é pouco dinheiro, não. E o Boles realmente vai passar foto para nós de como é que ficou o gramado daquela beleza de estádio que é o Barão da Serra Negra. Olha, você já ouviu falar no Sicredi? Olha, eu tenho mais sorteio, hein? Tem mais sorteio daqui a pouco, hein? Segura. Você já ouviu falar no Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, o Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra
como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Intervalo na sequência ou na lata. Vou encerrar com 2 sorteios e um papo com Breno Beretta, 19h13. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Mundial de Clubes. Ontem o Botafogo venceu o PSG pelo placar de 1-0 e lidera o seu grupo, o Grupo B. Pelo mesmo grupo, o Atlético de Madrid venceu o norte-americano Seattle Sounders pelo placar de 3-1. Ontem, pelo Grupo A, o Palmeiras derrotou o Al-Ahly do Egito pelo placar de 2-0. Lidera o grupo com 4 pontos. Mesma pontuação do Inter Miami de Messi, que de virada venceu o Porto por 2-1. A definição dos classificados ocorrerá na próxima segunda-feira. Hoje, 10 da noite, horário de Brasília, jogo interessante. Tem Bayern de Munique e Boca Juniors. Amanhã será a vez do Fluminense entrar em campo. O Flu, que na estreia empatou diante do Borussia Dortmund, enfrenta o Ulsan às 19 horas. Copa Paulista de Futebol, o Guarani volta a campo amanhã, às 3 da tarde contra o Primavera, jogando em Indaiatuba. No primeiro jogo, o Bugre venceu a equipe do Paulista pelo placar de 2-1. O início da segunda rodada ocorre hoje, 7h30 com Taubaté e Santo André, 8h15 de Piracicaba e Rio Branco, Paulista de Jundiaí e São Bento. Amanhã tem São Caetano e São José, Francana e Inter de Limeira, Itapirense Comercial, Noroeste e Grêmio Prudente. No domingo, Santista e Oeste, Botafogo de Ribeirão e União São João. E na outra quarta-feira tem Linense e Monte Azul, já que o Monte Azul disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série B não para por conta do Mundial de Clubes. Hoje, 7h30 da noite, tem Botafogo de Ribeirão e Chapecoense, 9h35, América Mineiro e Criciúma. Lembrando que o Goiás lidera a Série B com 26 pontos, o Novo Horizontino 25, o CRB 21 e o Coritiba 21 pontos. A Série C não tem jogos neste fim de semana, retornando no próximo fim de semana, quando o Guarani recebe o CSA e a Ponte Preta vai até o Paraná pegar o Maringá. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Responde na lata. Oi, na lata, começando com o CH, hein? A histórica vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes passa muito por uma impecável atuação defensiva da equipe comandada por Renato Paiva. O desempenho alvinegro foi elogiado por Luiz Felipe, técnico do PSG. Esse campeonato é extremamente intenso, é difícil para todo mundo. Todos estão extremamente motivados, especialmente quando jogam contra uma equipe como a nossa. Foi a equipe que melhor se defendeu contra nós na temporada. Foi difícil a cada momento criar situações de gol. É o tipo de jogo que a gente conhece, mas hoje tivemos dificuldade, afirmou aí o treinador do PSG. Então, CH, defina essa vitória do Botafogo em apenas uma palavra. Comprometimento. Você, Tigrão. Organização. Na sua opinião, CH, o resultado da partida entre Flamengo e Chelsea, 3-1 de virada Mengão, foi justo? Foi merecido, Edu. Tigrão. Justo e merecido. Qual seu palpite? Placar, hein? Alô, CH, para o duelo daqui a pouco entre Bayern de Munique e Boca Juniors. Bayern de Munique goleia o Boca. 4-0. Para você uma grande noite, bom descanso, CH. Para você também um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tigrão, e aí? Quero ver, vou marcar, hein? Marquei do CH, vou marcar você também, hein? Da Bayern ou da Boca? Argentino ou alemão, Tigrão? 3-1 pro Bayern. Tigrão Bet, sensacional. E domingo, hein? Domingo de manhã, o senhor faz favor, 9 horas no Majestoso, hein? Quer dizer, 9 horas tem que começar a falar, Tigrão. 8h30 no Majestoso. Unidos no Novo Campos Elíseos e Dick City. Tá bom, Tigrão? Fica tranquilo, viu, Edu? Que eu já liguei pro Eberlin. E pra não perder hora, eu vou usar um dos alojamentos lá do Amador e vou dormir lá de sábado pra domingo. Você sabe que no tempo do Gilson Kleina, como é que chama aquele ponta? Que a ponte depois foi pro Vasco, tá aqui na ponta da língua, veio do Mojimirim pra ponte. Um loirinho, cabelinho meio vermelho, corredor, como é que chama ele? Pega aí, Breno. Que é 2011? Não, o Gilson Kleina... Não, depois disso. Foi pro Vasco, agora tava no Paysandu, acho que tá no Paysandu, é Rossi. Lembrei o nome dele. O PP falou Rossi. Tá no Paysandu, mas passou por Vasco, um monte de... Isso, Rossi. É o Rossi. Eu não ouvi o PP aqui, mas eu me lembrei. Obrigado, PP. Grande PP. É o seguinte, o Rossi morava ali, no alojamento do Amador, no estádio. E aí o Gilson Kleina marcou treino para as 10 da manhã. Já tá com 25 minutos do treino, o Rossi desceu para treinar. O Gilson falou, pô, você mora no campo e perde hora, companheiro, não dá mais. Pra mim deu. Não, se você mas perder com o Tigrão hora... não vai acontecer isso. Se você perder... Não vai. Mas eu vou falar pro Robertinho, o roupeiro, Robertinho, vai lá, acorda o Tigrão, porque o Robertinho chega às 6 da manhã no Majestoso, viu? Mas eu vou aproveitar e vou filar o café da manhã lá, né? Claro, ele vai justamente fazer o café. Falei com a tia lá pra fazer um ovo mexido pra mim. Grande noite, Tigrão! Valeu, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes.
e até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Breno, mais um sorteio. Olha, o Nicolas Araújo Teles de Assis ganhou. O Pedro Paulo Diniz também já foi sorteado. Faltam 2. Prêmio 3 aí. Breno, por favor, qual que é o prêmio? O prêmio é um rádio portátil da Mondial. Muito legal, hein? Já com a faixa estendida para ouvir a Bandeirantes. Mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. E rufem os tambores, hein, Edu? Atenção, hein? Ana Busso. Opa, a família Busso sempre ouvindo, a família inteira. Muito obrigado, família Busso, sempre ouvindo. Foi a Ana. Simples assim. De trás para frente ou frente para trás é Ana. Ana, o nome simples, Ana Busso. É isso, Pepe? Agora, Breno, então já daqui a pouco tem mais um, né? Daqui a pouco tem o par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mondial, Edu. Ô, Pepe, o Fala Galera, acho que tem alguém aí que não falou, né, Pepe? Vamos lá, então? Aquele pessoal que mandou mensagem boa noite, aí. Tudo bem? Aqui é o Marcelo de Campinas. Oi, Marcelo, obrigado. Sobre o Campeonato Mundial, né, eu estava ouvindo aí comentários sobre como chegar os times brasileiros nesse campeonato. E não a preferência, mas a sensação de que os times europeus iriam passear, né, no torneio, né, no campeonato. Mas não é bem assim. Aliás, se você pegar a quantidade de jogadores brasileiros participando do torneio em todos os times que lá estão, se não me engano, são 140 brasileiros. É o país que tem mais jogadores nesse campeonato. Sobrando, o segundo lugar, se não estou equivocado, é a Argentina com praticamente metade desse número. E aí depois vem outras nações aí, entendeu? Então, eu acho que o Brasil continua muito prestigiado, senão não teria tanto jogador brasileiro nas equipes que estão nesse campeonato, tá certo? Só um elemento aí a mais para pensar, tá bom? Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, viu? Parabéns aí, gostei dessa observação, viu? Vamos lá, mais um ouvinte aqui, por gentileza, por favor. Fala, Batista, amigos da Band, tudo Band, Batistão. Olha, realmente, esse negócio de prognóstico é, para mim, ridículo, hein? Quer dizer que se fosse feito há 2 semanas atrás, o Guarani não tinha chance nenhuma, eu já estava praticamente 100% rebaixado, né? Se fosse a primeira rodada, na segunda, terceira, o Maringá também já estava lá em cima, era o primeiro, depois foi a Ponte que foi em primeira, aí oscila bastante, daqui a pouco o CSA ele desce e fica na zona de rebaixamento, oscila muito e eles vão continuar falando desse negócio aí, né? É igual, é evidente, né, que colocaram aqui em São Paulo aqui que o Corinthians era campeão e a outra falou que era o Palmeiras. É lógico, só tinha 2 no jogo e um de cada lado, deu no que deu, né? Eu prefiro jogo a jogo e ver o que acontece aí, tá bom, Batista? Acho que o Guarani tem condição de ganhar mais um jogo, seguir em frente, e os outros times vão se reforçar na outra janela. Então tá definido, o campeonato é muito difícil e oscila demais, tá bom? Um abraço a todos em São Paulo. Muito obrigado, amigo. Em nome do Batista, muito obrigado, viu? O problema é o seguinte, é que os clubes também, a Série C, todo mundo com dificuldade financeira, são contratações que chegam durante o campeonato, mas é extremamente difícil e nivelado. Agora, a maioria se reforçou. A coisa vai pegar, hein? Você pode ver na classificação aí, não tem um clube pro outro com diferença de 3 pontos, 4 pontos, um vizinho do outro, né? Vamos para mais um sorteio? Ô, Breno, quem que vai agora? Vamos lá, Edu. Do Hop Hari para ir na Montanha-Russa, hein? Tem que ganhar esse ingresso e ir na Montanha-Russa. E mais um rádio portátil da Mondial, Edu. Vamos lá. A gente vai repetir os ganhadores. A retirada é segunda, terça ou quarta. Atenção, vai aparecer. Rômulo Donizete Rodrigues. Então vamos lá, pode anotar aí, Breno. Rômulo Donizete Rodrigues. Rômulo, muito obrigado, viu? Parabéns aí. É você mesmo que tem que vir, hein, Rômulo? Assim como os demais, hein? Não adianta pegar o documento, alguém da família, algum amigo vir aqui. Não, um amigo meu ganhou, não, porque meu pai e tal. Não, tem que ser a própria pessoa, né? Repetindo os ganhadores, Breno. Ganhadores, Edu. Nicolas Araújo Teles de Assis, Pedro Paulo Diniz, Ana Busso e o Rômulo Donizete Rodrigues. Olha, hoje, esqueci de falar na abertura, Breno, hoje é aniversário do Oscar. Ex-zagueiro Oscar. Um dos maiores da história de Campinas, hein, Edu? Ele está completando 71 anos.
E ontem eu telefonei no Oscarinho, aliás, o rapaz da recepção, espetacular, muito atencioso, muito educado. Falei, não, vou passar pro Oscar aqui, peguei, deixei o contato e tal, mas a gente entende o Oscar, porque o Oscar, ele durante o dia ele dá uma passada no hotel, o cara da recepção falou pra mim. E dá uma passada e à noite ele não vai. Hoje é aniversário, né? A pessoa tá muito ocupada, mas parabéns ao Oscar aí, que foi convocado para a Copa de 72 Argentina como jogador da ponta lá do Carlos e do Polozzi, o seu grande amigo da base aí, né? E o Oscar também esteve na Copa de 82 e 86. 82 titularíssimo, aquela com Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, né? Aquela seleção espetacular. Era jogador do São Paulo em 82, o Oscar. E além de... E foi em 86 também, mas em 86 no México ele já não foi titular. Era o Edinho, que foi titular aqui do Fluminense, da Udinese. Lembro dele, virou comentarista, né? Comentarista, né? Comentarista. Aliás, Edu, além de grande profissional, uma excelente pessoa. Todas as vezes que falei com ele, uma pessoa acima da média também, né, Edu? É, espetacular. Agora, só que daquela turma aí da ponte lá, de 77 e tal, você arrancar alguma coisa dos caras do Carlos, o Carlos ele não dá entrevista, cara. Carlão Ganso trabalha em Porto Feliz. Ele trabalha, como é que é o nome do time lá? É no Brasil, né? Porto Brasil. Feliz. Lá em Porto Feliz, é time que disputa a Série A3. Desportivo Brasil. Desportivo Brasil. Desportivo Brasil. E o Carlos Ganso é treinador da base, não é do profissional, hein? Outro dia ele foi visto no Majestoso, foi ano passado, até estava começando com o Dalton, um amigo nosso hoje na Padoca. Foi um jogo ano passado, porque o Nelson Batista era o treinador da ponte. A Série B ano passado, o Carlão Ganso estava lá com o filho dele. E ele pegou, ele é discreto, né? Ele, até a gente comentou, porque 50 segundos terminando aqui, e o Carlão Ganso, você arrancar uma entrevista dele, eu não me lembro o que matou o Carlão Ganso foi naquele jogo lá, o Palinha que bateu no coisa, né? E na Copa do Mundo, no pênalti lá. Que bateu na trave. Infelizmente, porque ele foi um dos maiores goleiros também do Brasil, né, Edu? Espetacular. Um abraço, Breno. Um grande abraço, Edu, e até domingo. Até domingo, final da Amador, a partir das 9 horas. Gente, muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, hein, Pepe. A todos, muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço. Até domingo, se Deus quiser.